Começamos mais um Podbi. E se você não tá inscrito nesse canal, você já vai lá e se inscreve, por favor. Se você não me conhece, meu nome é João Augusto. Eu sou o apresentador aqui do podcast, né? E eu agradeço de antemão você, né, que está nos assistindo de manhã, de tarde ou de noite. Não sei aonde que você está falando, mas por favor, seja muito bem-vindo, bem-vinda, bem-vinde e tudo mais. É babado. Mas é isso aí, gata. Tem que se adaptar em todas as tem que se adaptar em todas as linguagens. E eu acho super importante. Bom, a minha convidada, ela é de São Paulo. Ela era advogada no Brasil. Aqui ela não está exercendo essa área. Mas ela trabalhou aqui também no retail, que é de vendedora, de lojas bem chiques aqui. Nossa, assim, ela vai contar um pouco dessa história. Mas ela sempre, o motivo que ela trouxe aqui, porque assim, a gente sempre bateu muito papo sobre espiritualidade, sobre terceira dimensão, quinta dimensão, poder da mente, poder de meditação. Ela não trabalha com isso, mas ela defende essa ideia sempre assim, amigo, pensa alto, olha a energia que você tá pensando, presta atenção. E a gente sempre bateu um papo muito disso e eu queria dividir com vocês as nossas conversas, que além disso a gente dá uma viajada às vezes e a gente fala, ai amiga, será? Eu acho que a gente tá meio viajando. A minha convidada é a Denise, bem-vinda, Denise! Obrigada, amiga. Peraí, tem 1000 palmas. Agora, bem-vinda! Bem gata, arrasou, amiga. Bem, esqueci de falar linda. Citrina aqui. Depois de mim. Só pra... Tá a sua câmera ali, tá assim. Amiga, pode olhar ali, paquera aquela câmera. E aí, amiga, bem-vinda, né? Agora aqui no podcast, finalmente chegou a sua vez, né? Agora você vivia falando pra mim, e aí, quando é que eu vou no seu podcast? O momento é agora. E é agora. Ai, eu que agradeço, imagina, você vai viajar hoje aqui comigo nos papos. Aliás, gente, assim, eu entendo, né, de todas as religiões, assim, eu creio em todas. Então, assim, a gente não vai falar de religião, nós vamos falar de espiritualidade. E espiritualidade não tem nada a ver com religião. Você pode acreditar no que você quiser e sobre isso que a gente está falando. Você pode ser ateu, não ser ateu. Você pode acreditar em Deus, não acreditar em Deus. Você pode acreditar na parte da esquerda, na direita. Você pode ser na Umbanda, pode ser na Quimbanda. Você decide o que você quer fazer, desde que faça bem. Não estamos julgando ninguém. Estamos falando o que é bom para nós. O que eu sinto que é bom para mim. Então a gente... E para ela também, lógico. Por isso que eu chamei ela aqui. Então a gente vai falar um pouco disso. Vamos começar te apresentando? Vamos lá. Você é de São Paulo. Já morou lá sempre lá de São Paulo. Nunca mudou de cidade? Sempre morei em São Paulo. Minha vida inteira em apartamento. Aquele caos paulistano que conhecemos. 50 metros quadrados. Aham. E, nossa, assim, foi meu sonho morar na frente da praia, né? Uhum. Foi uma das grandes manifestações da minha vida. Desde que eu cheguei aqui na Austrália, eu moro na frente da praia. Independente do visto e tudo mais. É importante escolher um lugar legal. Sim. Nossa, eu fiquei acho que só umas 3 semanas longe da praia e desde então... Só praia. 5 anos, só praia. E você tá quanto tempo aqui? Sim, E você tá quanto tempo aqui? 5 anos. Vai fazer 5 anos. Nossa, fez 5 anos hoje, João. Parabéns, olha, esse é um sinal. 26 de julho. E não soltou nenhum post de agradecer, Gente. fez um Rosana nas alturas, tá vendo? Perdeu, amiga, já era. Quando acabar aqui, já vai dar 00:30, já perdeu o dia. Não, amiga, parabéns, 5 anos, cara, Survivor. Cara, nem fala, eu queria ficar aqui 1 ano. Quantas histórias não começam assim, não é assim mesmo, mesmo? Eu também achei que eu não ia passar de 6 meses, assim. Achei que eu ia vir, ficar, de repente ia querer mudar de país. Mas no fim, eu estou aqui. Bem bonita. Já há 6 anos. Olha essa pele. Blur, babado. Amiga, e vamos lá. E você aqui tá fazendo o quê? Você tá atualmente... Então, no momento, eu tô... Na verdade, eu até esqueci de contar. Me ofereceram ontem pra dar aula de yoga. Eu já tava dando aula de yoga, chama Chair Yoga, né? Pra Aged Care. Olha que legal! Foi uma
assim, tem sido uma experiência incrível pra mim. Cara, eles super se mesmo. jogam, viu? E fazem. Eu sei porque eu trabalho numa casa de repouso, numa aged care aqui, e a galera se joga muito, cara. A galera vai ver, a galera faz as atividades, eles acham barato. Cara, Tudo que eu você fiquei faz, eles fazem. impressionada, sabe? Porque eu fui muitíssimo bem recebida, sabe? Eu tava conversando com eles, eu tava me preocupando como eles se sentiam e eles me respondiam, sabe? Nossa, muito bonitinhos. Foi muito rewarding pra mim essa experiência. Foi incrível, assim, sabe? Sabe quando você tem aqueles rushes de energia no seu corpo que você fala, meu Deus, eu tô fazendo a coisa certa? Exato. E aí, essa moça, né, que ela tem essa empresa de terapia ocupacional, né, ela é professora de yoga também, ela me chamou pra dar aula de yoga no estúdio dela também. Então, é o que eu tô fazendo no momento, e eu acho isso incrível, porque eu passei por um processo gigante, sabe, nessa questão da yoga, sabe? Porque eu me formei faz 1 ano no curso, eu fiz um curso de 1 ano, muito mais do que as pessoas fazem, e eu ficava, sabe, naquela, ai, não, eu não sou boa o suficiente, sabe? Eu acho que eu não tô preparada. Uma autossabotagem antes mesmo de Exatamente. acontecer o negócio. Mas antes de a gente chegar nisso, vamos entender um pouco da Denise no passado, que senão ela já tá chegando aqui. Gata, ela vai indo. Ela já tá na quinta dimensão. Segura! A senhora e a Felipe são igualzinha. A Felipe também chegou no final, em 2 minutos. Eu falei, gata, segura que a gente precisa te conhecer mais. Vamos lá. E aí, assim, você era advogada no Brasil, né? Sim. E aí, como é que foi esse rolê? Você trabalhava na que área de advocacia? Corporate, né, empresarial. Certo. Era uma área de recuperação judicial de empresa, falência, sabe? Então era um ambiente pesado, assim. E eu lembro de olhar um dia pra tela, eu lembro como se fosse hoje. E falar, o que eu tô fazendo aqui? Não faz mais sentido, não sabe? Porque eu lembro que quando eu tava na faculdade de Direito, nossa, era uma outra energia, né? Era energia de você tem que ser boa, aquela arrogância, o ter, você tem que mostrar muito o que você tem. E eu achava que aquilo fazia parte de mim, sabe? Achei que era quem eu era. Mas naquele momento, assim, sabe? Algo em mim shifted, sabe? Mudou. E aí eu fui viajar com uma amiga minha e saí do trabalho Foi viajar pra onde? pra New York. Ah, chato, né? Ai, minha Com a linda Nova York! Amiga, ela deve estar aí porque ela é uma amiga incrível, então provavelmente ela vai ver o podcast. Ai, que louca! Ai, que delícia, que louca, que delícia, na verdade. E aí, aqui quando você chegou aqui na Austrália, você começou a fazer o quê? Então, aí faz parte do processo também, de saída do Brasil e chegada. No Tá. Brasil, eu resolvi que eu queria trabalhar com moda, porque eu ainda tava meio que, sabe, entendendo quem eu era. E eu entendi que eu não queria mais ser a Denise advogada, que eu queria trabalhar com a minha criatividade. Eu sempre gostei muito de moda. Então, eu cheguei aqui já focada. Falei, eu vou manifestar um emprego em moda, e é isso, pronto, acabou. Se eu tiver que limpar uma privada, não tenho o menor problema com isso, mas eu sei muito bem o que eu tô focada. Então, eu vim conseguir um emprego através de uma certa insistência minha. Eu fiquei indo lá na loja e até eu ser contratada, basically, né? Tipo, que loja que você trabalha? Na Guess. Na Guess. Bem famosa aqui na Austrália, gente. É bem foda. Mas assim, quando você tava lá na empresa, no Brasil, e aí, por que você veio e falou assim, vou para a Austrália? Tem tanto lugar no mundo, por que você pingou aqui? Cara, eu simplesmente sempre quis morar na Austrália. Ah, é? O lifestyle sempre me chamou, sabe? Essa questão da praia. Como eu disse, eu sempre quis morar na praia. Sabe, eu nunca me vi morando nos Estados Unidos, por exemplo, né? Muitos brasileiros vão pra lá. Porque eu sempre senti que a Austrália era mais laid back, era um lifestyle mais tranquilo, com mais qualidade de vida e tudo mais. Então... Isso te puxou? Achei que talvez... vai puxando. Gente, isso puxa, porque eu mesmo sempre queria morar no Canadá. E aí, as minhas amigas, a Raquel e a Carol, sempre falavam pra mim, bicha, venha no inverno. A senhora veio no verão, que é delícia, 35 graus, todo mundo, vários festivais de graça, é delícia. Mas vem no inverno no menos 30, amor. Vem entender o que era isso. Cara. E aí foi a melhor coisa que eu fiz em não ter ido, porque eu tava assim...
a prece de assinar a caneta e ir pra ir pra Montreal. Mas eu acho que eu teria me dado bem, porque eu gosto da coisa. Assim que eu vou fazer dar certo. Mas Sim. eu fiquei meio embalançado com tudo isso que tava acontecendo, sabe? Uma loucura. E aí, você chegou aqui, daí você foi trabalhar na Guess, você ficou quanto tempo lá? Nossa, uns 4 anos. 4 anos. Eu era vendedora, e aí depois eu comecei como vendedora casual, né? Mesmo assim, mas né, a gente sabe que casual aqui é como se fosse um trabalho mesmo, né? Casual é só um estilo de contrato, mas você consegue fazer part-time ou full-time hours. Sim. E aí eu comecei a trabalhar, fazer shift de gerenciamento já, né? Abrir e fechar a loja e tudo mais, até que quando vagou uma vaga de supervisão lá, aí eles me chamaram. E nisso eu fiquei lá por alguns meses, e aí depois já fui para Michael Kors. Mas aqui na Austrália a gente tem que fazer um pouco de tudo, né? Então, Exatamente. nem Você não sempre trabalha eu de tinha ego. só um. Exatamente. Nem sempre eu tinha só esse trabalho, sabe? É muito interessante porque as coisas elas vão se encaixando, né? Os horários vão se encaixando. Sim. E acaba que você consegue fazer de tudo. Então, nesse meio tempo que eu tava, nesses 4 anos que eu tava trabalhando na Guess, antes de eu virar supervisora, eu trabalhei em outras lojas também. E a principal, assim, que eu trabalhei, que eu fiquei até sem acreditar, foi a Chanel. Sabe? A Chanel foi um negócio que eu conscientemente quis manifestar. Que eu falei, gente, sabe? Eles me procuraram, me acharam através do LinkedIn. Então, quando eles me ligaram, eu falei, pera, será que é real isso? É que não é um scam. Scam é golpe, tá, gente? Será que não é um scam? E no fim, quando eu vi que era real, eu falei, meu Deus. É real. Eu vou vender bolsa. Eu vou vender bolsinha da Chanel de 15 mil dólares. 15 mil dólares é muita grana. Mas, Nossa, assim, eu lembro de uma venda que eu fiz que foi 14 mil dólares. E a mulher me pagou em dinheiro. Então eu lembro que eu tava tremendo, assim, sabe? Contando dinheiro. Eu até chamei uma vendedora mais experiente pra me ajudar e pra testemunhar o que eu tava fazendo, sabe? Pra garantir que tudo tá andando. Nunca tinha visto, assim. Só fazendo um volto na situação. Gente, casual é um trabalho temporário aqui, né? Você não tá... São 3 tipos de contratos aqui na Austrália. Tem o casual, o part-time e tem o full-time. Full-time é aquele emprego integral que você vai fazer 40 horas semanais. É isso, no Brasil é a mesma coisa. Part-time, você trabalha, depende do contrato de empresa para empresa, mas geralmente você trabalha de 3 a 5 horas semanais. É obrigatório você trabalhar. Se você falar, não, eu só quero fazer um turno, você faz um turno, desde que a empresa também concorde com isso. Mas geralmente no seu contrato é isso. E o casual é literalmente assim. Você chega na empresa, você vai lá, trabalha, você ganha um pouquinho mais, né, e tudo mais. Porém, se a empresa quiser te desligar, no dia seguinte você sai. E também, se você arranjar outra proposta de emprego, você sai também no outro dia, não precisa dar satisfação. Então, só pra vocês entenderem, né? Quem tá assistindo hoje aí tá falando, mas o que é casual, o que é part-time, o que é isso? É que pra gente é muito normal falar assim, mas enfim, tem que deixar vocês muito bem. Agora, vamos pra essa parte, né? Que você tá falando aí, né? Você chegou e falou, eu trabalhei na Michael Kors, eu trabalhei nessas lojas e tudo mais. Como é que é trabalhar numa loja dessa? Porque, assim, pra mim, eu já imagino eu chegando de Diabo Veste Prada, vários looks, pego minha boa carteirinha, vral. Aí pega um lookinho, pega outra carteirinha, vral. Pega uma bolsinha, vral. Bota o meu cachorro fino dentro da bolsa, uma coisa meio chihuahua com pumerama. Assim. E aí eu entro. Rola isso ou não? Tipo, tem muita madame assim lá? Olha, não teve nenhum Pomerânia, mas assim. Ok. Eu fiquei imaginando algum cachorro mijando na bolsa. Não? Ainda não. Um cocô? Assim, um cocôzinho? Um cocô fino. Mas se eles fino. mijassem na bolsa, tá tudo bem. Porque esse é o nível de atendimento ao cliente, né? Sim. Eu fiquei imaginando um cocôzinho dentro da bolsa. Não. É um pouco mais glamouroso do que isso, mas não tanto. Nem também. tanto, né? É que, gente, o poder aquisitivo pra Austrália, a gente acha muito 14 mil muito caro. Mas pra eles, não, gente. A galera aqui já tá
já tá no poder aquisitivo bem maior que a gente, né? Então, quem é local, né? Mas enfim, depende do contexto, né? É que aqui não tem também, aqui você pode andar com uma bolsa da Chanel e ninguém vai te roubar. Então Exato. tem essas coisas também da criminalidade, tem várias outras questões sociais que não são cabíveis, entendeu? Mas enfim. Vamos para como é que é um perrengue numa Chanel, por exemplo, numa Michael Kors? O que é um perrengue? Vamos lá. Ok. Então, um perrengue na Michael Kors ou na Chanel, vou falar especificamente da Chanel. Imagina aquela energia de... Sabe aquela frase da Mean Girls? You can't sit with us, sabe? Então, tem muito isso. Tem grupo, tem panelinha, sabe? Então, é uma energia mais... E como, obviamente, a gente ganha fixo, mas ganha comissão, então tinha muita competição, né? Entre todo mundo. Então... eu gosto mais de uma energia da união, né? De todo mundo sendo amigo e se ajudando. Então, meio que isso não acontecia... Sabe? Então, pra mim foi assim, eu não me sentia 100% à vontade de ser quem eu sou, sabe? Eu sentia que tinha uma coisa ali que não era falada, mas que existia, sabe? Sei. É meio que não chega a ser um bullying, mas é um gossip, né? Aquela galera que fica, tipo, dando facada por trás, né? E rolava uns shade assim mesmo, sabe? Shade. Vocês sabem que é shade, tipo, né? Pô, você pede ajuda, a pessoa não te ajuda, sabe? A pessoa sai andando. Sei. E aí chegou um momento que eu falei... acho que eu não preciso disso. Ok, cumpri minha função, acho que provei pra mim mesma que eu podia morar em outro país, falar outra língua e trabalhar na maior casa de moda que existe, assim, sabe? Sei. Mas, assim, eu falei um pouco dos meus desafios, que foi o relacionamento ali, mas ao mesmo tempo foi incrível ver todo o processo da Chanel, sabe? Os treinamentos, era lindo, eu sempre me identifiquei muito com a história da Coco Chanel, né? Tudo que ela criou, então pra mim vivenciar aquilo foi incrível, como uma pessoa que ama a moda, sabe? Então, não é que foi só desafio, teve muitos momentos bons também, dei muita risada com todo mundo ali, mas eu busco conexões mais profundas e eu sentia que aquele lugar não me dava esse tipo de conexão. Não adianta estar também perdendo um tempo de vida, né? Num lugar que você não se sente valorizada, que se sente... Porra, já tô acordando e já falo, tem que ir lá trabalhar naquele lugar, meu Deus. Era aquela cobrança, sabe? Era muito treinamento que a gente tinha que fazer, sabe? Você tinha que saber absolutamente tudo sobre cada tecido, justo, sabe? Porque você quer também dar um atendimento de qualidade para as pessoas, né? Mas eu tive, assim, com relação aos customers, né? Com relação às pessoas que eu atendi, as pessoas foram muito legais, assim, de um modo geral, sabe? Eu não tive nenhum rico snob, por exemplo, sabe? Chegou e falou, você não quer essa menina me atendendo pra vender bolsa, não. Chama a gerente. Não, todo mundo foi muito... E assim, pô, querendo ou não, você aprende como manusear a bolsa, como mostrar o produto e tudo mais. E você acaba gostando, assim, daquele produto, sabe? Daquele trabalho. Então... Sabe, você acaba passando isso para os customers. Então, eu consegui fazer vendas muito boas por isso. Por eu gostar da história da Chanel, por eu entender que realmente é uma marca de qualidade, que realmente a maioria dos processos é feito à mão, sabe? Todo o cuidado que eles têm, até os artesãos. Artesãos? Eu não lembro mais, gente. Artesãos. Não. Artesãos. Artesãos. Então, até os artesãos, eles passam de geração para geração. Então, é uma história muito linda, assim, da Chanel, sabe? Então, eu fiquei muito feliz de trabalhar lá. Mas eu senti que não valia a pena pra minha energia ficar lá muito tempo, sabe? Sei. Eu até fiquei com umas espinhas na cara. É emocional, né? Aí que eu vi que... O estresse, né? O estresse, quando você não tá bem num lugar, gente, estoura tudo no teu corpo. Sim. Isso, eu lembro que quando eu trabalhava de gerência, eu era gerente de um hotel, louca, gerência da recepção de um hotel em São Paulo. Eu amava trabalhar lá, só que quando tinha as reuniões de resultado, que tinha aquelas cobranças, teve uma vez eu fui cortar o cabelo do pouco cabelo que eu tenho, tá, gente? Fui cortar meu cabelo
E aí, cara, vários buracos na minha cabeça, tipo, eu tive alopécia. Sim, O sim, meu amigo, o sim. Gustavo, que trabalhava comigo, ele falou assim, João, tu viu teu cabelo? Aí eu falei, não. Eu não tinha visto, eu saí do salão, assim, e aí ele falou, cara, olha isso aqui. Ele tirou uma foto e me mostrou, eu, tipo, sabe assim, chocado com tudo aquilo que estava acontecendo comigo, sabe assim, a parte emocional. Então, Sim, sim. eu super te entendo. Agora vamos pular para essa coisa, porque eu vi você falando sempre assim, fiz o poder da emanação, emanei, prologuei na minha cabeça que eu queria ir lá. Como é que você teve quem te ensinou essa parte do poder da mente, que a mente faz acontecer, eu joguei pro universo, o universo me deu. Como é que foi isso para você? Como é que foi que iniciou isso? Eu acho que isso sempre foi um processo pra mim, Uhum. sabe? Mas é, conforme eu fui evoluindo na minha jornada espiritual, eu comecei a perceber que não era só sobre mentalizar, você tem que sentir também. Exato. Então, eu, eu literalmente sentava em meditação pra sentir como seria eu trabalhando na Chanel, por exemplo. Como seria eu morar na frente da praia, por exemplo. Como eu me sentiria, sabe? O que aquilo ia me trazer, né? Porque também não adianta você querer manifestar com poder da mente, se você tem uma crença limitante que é exatamente oposta. Então é como não existe uma coerência, sabe? Por isso que tem gente que fala, por exemplo, o Dr. Joe Dispenza, ele fala muito sobre isso, né? Coração, mente, coerência, né? Exato. Mind, heart, coherence. Então você tem que pensar e você tem que sentir, porque você tem que embody, né? Você tem que Uhum. sentir no seu corpo a energia que você quer materializar, porque você não quer materializar no físico, então você tem que sentir, não é Exato. só aqui. É uma das coisas. Eu sempre gostei de muito do conteúdo da espiritualidade, né? Porque porque a gente foi super criado, né, no pessoal da minha casa com a espiritualidade, mediunidade, em termos de Umbanda, a gente sempre foi do Umbanda. Então, as entidades sempre quando vinham e falavam muito dessa coisa da mente, da abertura de caminho, vamos pensar positivo, porque pensar positivo faz você ficar, não aquele positivo chato que falava luz linda, luz não sei o que, né, ou aquela pessoa que, tipo, tá na bosta e fala assim, ai, porque Deus vai me dar. Não, não é, gente. Também mexe de rabo e vai fazer, entendeu? Se você também não fosse boa o bastante, você também não teria conseguido Sim, lá na Chanel ou na Macocó, se não fosse também um perfil que eles queriam. Mas é lógico que também isso ajuda a desbloquear. sim. Eu mesmo, por mim, né, eu também estava muito bloqueado com o meu podcast, eu achava que eu tenho que chamar, tenho que tentar ter mais números disso, números daquilo, não sei o quê. E aí você esquece de perder a coisa principal, que é a coisa principal de qualquer tipo de coisa. É o amor que você tem em fazer Sim, aquilo. sim. Então, assim, quando A você sua não tem a intenção, sua né? intenção. Então, qual é a intenção? Beabá, é isso. Vamos fazer episódios. Faz episódio, faz conteúdo. Aí, isso vai vir com o tempo, né? Você vai fazendo um que é legal, o outro que é melhor ainda, o outro que estoura mais ainda. E as coisas vão acontecendo. E as coisas foram acontecendo toda vez na sua vida assim, de poder de mente. Você sempre mentalizou nisso. Ou você simplesmente o destino foi te jogando? Olha, eu sempre me direcionei, Sempre te sabe? Que nem esse direcionou. negócio de querer trabalhar com a Uhum. moda. Eu sempre me direcionei pra isso. Então, a partir do meu direcionamento e da minha energia, as coisas foram acontecendo. Então, quando eu falo de energia, eu falo de acreditar que eu mereço. Não, eu mereço trabalhar na Chanel. Sabe? Porque não adianta eu ficar só no pensamento positivo quando eu tenho uma crença de não, eu não mereço, eu acho que esse lugar não é pra mim. Eu, na verdade, nem gosto de luxo, sabe? Então são coisas incoerentes. Você tá pensando uma coisa e seu corpo tá dizendo outra, sua vibração tá dizendo outra, né? Então, pra mim, assim, e eu também sempre acreditei, eu sempre tive muita fé, né? Eu acho que no Brasil a gente tem uma vantagem grande porque a gente tem muita fé. A gente acredita na espiritualidade, né? Ou na religião, né? O brasileiro geralmente tem muita fé. Então eu sempre acreditei que eu podia. E principal, parei de ouvir as pessoas ao meu redor.
Parei de ouvir todo mundo. Tipo aquele amiguinho que chega, ou aquele parente que chega pra você e fala assim, ai, você mas... deveria, É. porque isso não dá certo. Mas você já tentou? Ai, nunca tentei, mas ai, olha, por base que tá acontecendo no mundo, que acontece com tal pessoa, você tinha que ter base. E a gente se esquece que isso, ou esse conselho tóxico, né, é o que, tipo, puxa a gente mais pra baixo. Sim. Que a gente fica com vários bloqueios, várias coisas, tudo que tá assim, ai meu Deus, Sim, será que vai às acontecer? vezes você nem tem uma crença limitante, mas aí todo mundo ao seu redor tá falando e aí você fala, nossa, realmente, acho que não é pra mim mesmo. É melhor eu ficar aqui na vidinha. Sim. E vem cá, e o que é poder da mente, né, pra você? No seu conceito, Denise. Tem muito a ver com confiança e fé, pra mim. Uhum. E com a crença e a energia que eu vou puxar pra mim, digamos. Como, por exemplo, eu mereço, eu trabalhei por isso, sabe? Eu sei de onde eu vim, então vou fazer o meu melhor e sempre se manter na sua intenção. Por que você quer fazer aquilo? Ah, porque eu amo moda. E pra mim, trabalhar na Chanel seria a maior experiência, sabe? Pô, eu não tô nem no meu país. Olha o que eu tô fazendo. Sabe? Exatamente. Então, isso começou a me abrir muito, sabe? Uhum. Muito, muito mesmo. E meditação também me ajudou muito. Vamos pular pra isso daqui a pouco já. Voltando aqui no poder da mente aqui, que eu queria te perguntar uma outra coisa. Você acha que o poder da mente, às vezes, deixa a gente um pouco deslumbrado? Porque, assim, que nem eu penso assim, por exemplo, eu, João, né, aqui no Podbe. Eu olho assim, eu fico imaginando, às vezes, eu fico vendo esses talk show, eu falo, cara, eu me imagino ali, ó, eu quero chegar ali, ó, naquele talk show, fazendo um negócio muito televisivo, uma coisa muito assim de entrevista, uma coisa meio Jô, misturado com uma coisa meio gay, sabe, uma coisa movimentado. Não, mas você tá cocriando o que você quer. Sim, eu quero, e eu vou fazer pra acontecer. Então, qual é o problema disso? Não tem nenhum, exatamente. Mas você acha que isso às vezes deixa a gente um pouco meio deslumbrado? Tipo, o poder da mente, de a gente acreditar certas coisas que, de repente, pode gerar uma certa decepção? Por exemplo, digamos que eu imaginar que eu quero ser o Mickey. Vai. Ai, decidi que eu vou ser o Mickey. Você acha que, por exemplo, isso pode deixar o meu louco assim, né? Cara, eu acho assim, eu acho que tudo que você for fazer que é autêntico pra Eu falei você... pra vocês que ia ser louco esse papo. Eu quero ser o Mickey, beleza. Eu não querendo ser a Pocahontas, vai ser Pocahontas. Cara, se for autêntico pra você ser o Mickey, Aham. né? Se o Mickey for parte de quem você é, se você não estiver pisando em ninguém e estiver firme na sua intenção, é claro que assim, né? Meio aleatório o exemplo do Mickey. Tipo, o Mickey é o Mickey e o João é o João. Por favor. Mas o João, ele pode pegar atributos do Mickey E tá também. tudo certo. E tá tudo certo. E qual o problema de você ver todas essas personalidades que você gosta e se identificar com ela? É, Mas você você tem a sua própria criação, sim. né? Você tem o seu próprio estilo. Então, desde que você se mantenha autêntico a quem você é, acho que isso nunca vai ser um problema, sabe? Porque a nossa mente é muito poderosa. Então, Porra. você pode sim manifestar. Você acha que o poder da mente, assim, vamos ser sinceros, porque hoje é um buzz, né, de todo mundo falando do poder da mente, é o que mais se fala. Se você abrir em qualquer podcast hoje de negócio, de conduta, pensamento, comportamento, cara, sempre tem um tema do poder da mente. Pode perceber. De pessoas, de executivos, de livros, de autos de sucesso. Você acha que é real o poder da mente mesmo, assim, para essa coisa mais de negócios e tudo mais? Ou você acha que é muita coisa mais de espiritualidade? Eu acho que primeiro a gente tem que partir do princípio de que tem se falado muito em empoderamento, né? Uhum. Poder da mente. E é muito importante que isso seja falado, porque a gente vem de uma sociedade muito desempoderada, né? De você acreditar que você não pode, sabe? E com relação a isso, vem muita coisa. Vem dinheiro, escassez de dinheiro, então não tem pra todo mundo. Vem muitas crenças construídas ao redor do desempoderamento na nossa sociedade, sabe? Então eu acho importante que esse tema seja trazido à tona mesmo e as pessoas entendam que elas podem se empoderar sim.
sabe? Só que elas não podem também mentir pra elas mesmas. Por exemplo, não posso chegar aqui pra você e falar, eu acho que eu vou ganhar na loteria amanhã, sabe? Mas você tá jogando? Exatamente. Eu jogo toda semana. Eu queria dizer que Exato. eu joguei 2 vezes, fazem 2 semanas que eu jogo toda semana e eu ganhei as 2 vezes, $20. Mas já é um bom. começo, já falei universo, tranquilo. Só mais fazendo. uns 5 zeros Aí aí já tá bom. Eu tô bem bonita. Mas assim, você acha que hoje tem muito. Porque assim, tem livros também que eles romantizam muito o poder da mente, né? Sim, exato. Que tipo, eu tava ouvindo esses dias. Gente, cada um tem. A gente tá falando no base no que a gente acha, tá? Sim. Então, assim, que funciona pra gente. o que funciona pra mim, a minha verdade, tá? Minha verdade. Então, assim, por exemplo, eu tava ouvindo o audiobook do Segredo. E eu já achei que tem muita balela, entendeu, que eles colocam no Segredo. Que eu já achei alguns livros bem mais fortes do que e não tem tanto know-how como o Segredo. Você encontra, tipo, você já leu algum livro, por exemplo, que pra você foi super que romantizaram o livro super como best-seller, e quando você leu, você falou, é isso? O poder do agora, um pouco. O poder do agora? Eu gostei muito de tudo que ele falou, Aham. mas eu achei que teve muita repetição. Muita coisa do capítulo 1 vai pro capítulo 10 e Sim. bate e cola. E você acha que é um meio de propósito pra ficar na mente das pessoas? Que é meio Acho que um- pode ser, porque, assim, eu acredito na energia do autor, do Uhum. escritor. Eu acho que ele é autêntico mesmo, eu acho que ele tá ali pra ensinar as pessoas mesmo, né? Até porque ele era uma pessoa depressiva e ele conseguiu sair disso. Se Entendi. ele consegue, então todo mundo consegue. Por Com que não? certeza. Né? Isso é verdade. E esse poder, no caso, o poder da mente, você acha que link que tem com a espiritualidade, por exemplo? Nossa, eu acho que totalmente. Tudo. Eu acho assim, ó. Vamos falar poder da mente com manifestação, Tá, né? Porque se você tem, digamos, uma mente muito poderosa, você consegue manifestar o que você quer, certo? certo. É Então, meio que você não tem você não se sente travado. Tudo pra você é possível. sim, Você não vai pensar no que as pessoas meio que vão achar de você, correto? sim. Aí, por exemplo, vamos lá, linkando com espiritualidade um pouco, né? A gente fala sobre os chakras, que são os 7 principais pontos de energia do nosso corpo, né? Tem muito mais do que 7 chakras, mas vamos falar só sobre os principais. Uma pessoa muito manifestadora, ela tem uma força no plexo solar, né? Que é o chakra da manifestação que vem do seu estômago, né? Por isso que quando você tá se sentindo desempoderado, você geralmente está se sentindo ansioso, então você sente aquilo no estômago. Então, existem pessoas que conseguem manifestar por excesso de energia, por falta de energia. As pessoas que manifestam por excesso de energia, elas, por terem um excesso de energia no chakra, elas tendem a ser pessoas manipulativas. Então, sim, a pessoa tem uma mente poderosa. Ela consegue manifestar o que ela quer. Mas ela vai manipular alguém, sabe? Aquele instinto mais de dominador. Vamos usar, por exemplo, o exemplo de Hitler, Mussolini, esses tiranos aí. Eles manifestaram tudo que eles manifestaram porque eles tinham muito excesso de energia no chakra. E eles acreditavam tanto no que eles estavam falando que eles conseguiram convencer multidões, né? Agora, Isso é verdade. então, é uma pessoa, por exemplo, que... Até mesmo esses muitos tiranos eles falam que eles eram super espiritualizados. Que eles faziam isso por causa todas essas loucuras foram feitas devido à espiritualidade deles, né? Que eles acreditavam nas crenças de religião e tudo mais. Não, e o Hitler, não sei se você sabe, mas o que ele patrocinou de expedição para os nazistas encontrarem tudo quanto é tipo de artefato histórico, religioso, espiritual, sabe? Porque ele realmente, os nazistas foram fundo, assim, enfim, nas crenças deles, né? Mas, né, voltando um pouco, né, para a questão do poder da mente. Então, ok, são pessoas poderosas que conseguiram atingir ali meio que o que elas queriam, né? A gente também não vamos ficar aqui falando o que é certo ou errado, mas assim, em contrapartida, uma pessoa que tá no estado depressivo, por exemplo, ela não consegue sair da cama.
Por quê? Porque ela tem falta de energia nesse chakra. Então, por isso que ela não consegue manifestar nada. Agora, uma pessoa que consegue achar um balanceamento nesse chakra, ela consegue realmente colocar a mente dela pra trabalhar pra ela. Entendeu? Porque ela tá alinhada com ela mesma. Ela não precisa te manipular. Ela vai e ela... Vamos supor que alguém queira pedir um emprego pra você. A pessoa não precisa, sei lá... Se jogar no chão. Ou descobrir, por exemplo, um podre a seu respeito pra te manipular a conseguir o que ela quer. Nossa, tem vários, viu, gente? Não descobri, não. Entendeu? Ela vai chegar, ela vai abrir o coração dela pra você, ela vai falar, eu quero muito esse emprego, eu sei que eu consigo, sabe? E você vai olhar, vai ver a verdade na cara dela e você vai dar um emprego pra ela. Você vai falar, meu Deus, você é a pessoa, então. Sabe? Então a pessoa estava alinhada com o que ela quer, ela se alinhou com você, ela achou ali um ponto de equilíbrio, né? De equilíbrio, em contato contigo. Ela conseguiu o que ela queria. E é isso que eu sinto que é pra mim. Entendeu? E isso é verdade pra mim? Como isso faz eu me sentir? Eu sempre pergunto pra mim, pra absolutamente tudo. Como eu tô me sentindo em relação a isso? A esse trabalho? A casa que eu tô morando? Aos meus relacionamentos. Isso pra mim que vai me ditar. Então, hoje em dia eu aprendi que muito mais do que o poder da mente é a gente sentir. Tem que sabe sentir. O que o nosso coração tá falando, o que o nosso corpo tá falando. Você sempre tem um feeling que alguma coisa vai dar boa ou que não vai dar boa. Sim. É meio aquela coisa assim, tô fazendo um trampo assim, assado. Você fala, nossa, mas o que você tá fazendo? Tô fazendo isso, isso e isso. Se tem alguma coisa que puxa. Tem alguma coisa da autossabotagem também, que a gente não quer fazer uma coisa diferente. Isso rola. Sim, é né? medo. Tipo, tá lá, você sempre quis ser bailarina, por exemplo. E sempre se quis ser a dançarina da Carla Pérez, lá, a irmã da Carla Pérez. Do Seguro Tchan. Com dançar com o shortinho da Bad Cat. Sempre. Nossa, Jesus, eu tinha esse shortinho. E aí, assim... Poderia ter dançado. E o top, com o olhinho piscando. Poderia ter dançado? Poderia ter dançado. Mas e a vontade? E o medo de tomar uma porrada? Mas eu poderia, entendeu? Às vezes a gente se puxa pra baixo, mas tô zoando. Gente, é só pra fazer uma analogia, pra quebrar, pra deixar o clima mais leve pra vocês ficarem, ué. Vamos pular uma coisa aqui. Sobre meditação, né? Que eu vejo que você faz meditação, você gosta disso. Eu, por exemplo, eu não consigo meditar. Não é que eu não consigo. Eu já tentei algumas meditações, eu não gostei. Já fiz a guiada, eu dormi. Várias vezes dormi. Dormi mesmo, assim, tipo, de capotada. Aí o povo, adiantou então, porque te relaxou. Não, amor, eu deitei e dormi. Eu não consegui acompanhar o que o cara tava falando, ou o que a menina tava falando. A voz entrou e eu dormi. Como é que é essa, tipo, meditação, assim? O que é meditar, por exemplo? Tem gente que fala que meditar, dá pra meditar de olho aberto, por exemplo. Sim. Como que é uma meditação, por exemplo, de olho aberto? Pra mim, meditação tem muito a ver com presença. Você está presente com absolutamente tudo. Você está presente, por exemplo, você vai respirar de olho aberto, você está prestando atenção na sua respiração, você está sentindo o seu corpo. Né? Se você está, por exemplo, de pé na grama, você está sentindo seu pé na grama. Sabe? Então, você está presente. Quando você traz aquela presença, parece que você automaticamente se acalma, você relaxa, sabe? Então, sim, dá pra meditar de olho aberto. E eu também gosto de colocar intenção nas minhas meditações. Uhum. Né? E a meditação, pra mim, ela foi um processo. Desde ali, de quando eu senti que eu tive a minha primeira revolução espiritual, digamos, despertar espiritual, né? Que foi depois da advocacia até entender o que eu queria fazer, que resultou na minha vida para a Austrália, sabe? Então, assim, no começo eu meditava porque eu achava que eu tinha que meditar para me conhecer melhor. Uhum. E aí eu comecei a evoluir num ponto de entender como o nosso corpo funciona, o nosso design, né? Os nossos feelings, os nossos pensamentos, e como eles se complementam e como eles vão criando a nossa realidade. Então, hoje em dia, eu sinto alguma coisa no meu corpo. Esses dias
Cara, eu tava sentindo muita ansiedade, assim, né? Ansiedade de dinheiro, tudo isso que todo mundo sente, né? Uhum. Só que hoje em dia eu não deixo mais isso afetar meu dia. Eu não fico mais o dia inteiro na bad. Não, eu sento e eu falo, não, pera, agora eu vou trabalhar isso. O que isso daqui tá querendo me ensinar? Sabe? A meditação me ensinou a não me identificar mais com isso. Então eu não sou aquela ansiedade. A ansiedade só tá aqui. Tá aqui, é uma frequência muitíssimo presente no nosso mundo. E tá tudo bem. Talvez ela saia em meia hora, talvez ela demore um pouco, mas assim, pra mim hoje em dia é como se fosse meu companheiro ali, meu velho amigo, sabe? O que é uma despertar espiritual? O que é? Alguém bateu na tua porta e falou assim, gata, acorda, querida, vamos acordar. Mais ou menos isso. Mas assim, foi do nada, foi de um sonho, foi tipo, acordou, você falou, porra, não tô me sentindo bem, eu preciso me conectar, acho que, sei lá, vou procurar uma igreja, vou dar uma reza, o que eu vou fazer? Como é que foi esse despertar pra você? Tem pessoas que realmente começa a vida a dar errado, assim, o que é uma vida errada? Vamos esclarecer, pra vocês não jogar água de chuca em mim. Mas é tipo assim, digamos, tá dando tudo errado, eu vou lá, geralmente é assim, a galera vai lá na macumba. Isso super acontece. A galera vai lá na macumba, Macumba é assim, gente, macumba não é uma coisa ruim, tá? Enfim, eu fui descobrir isso bem assim recentemente, macumba é uma coisa muito boa. A galera vai lá no centro de Umbanda, geralmente, ou na mesa branca, ou vai na esquerda. Aí chega lá e fala assim, minha vida está dando tudo errado. Eu preciso de alguma coisa, eu preciso não sei o que, sabe? Totalmente perdida. E aí começa a entender as coisas, começa a trabalhar, e aí nisso acontece, as coisas começam a acontecer pra pessoa. A pessoa fala, pô, me identifiquei. Como você teve alguma coisa assim desse tipo? Ou simplesmente você foi tendo respostas suas que fizeram com que você falou, cara, eu gosto dessa parte de meditação, a minha vibe é mais uma coisa mais calmaria, de repente foi pro estilo de música que tipo, eu gosto, sei lá, de uma música mais indie, uma música que, sei lá, o povo que assopra aquela flauta. Eu adoro aquela flautinha. Então, tipo, foi assim pra ti? Não foi por causa que você gosta de incenso, por exemplo, né? Não, pra né? mim foi... Ou Palo Santo. Eu amo Palo Santo, quis me conectar com o Palo Santo. Salve, adoro. Salve, é louca. Anyways, mas assim, eu sinto que pra mim foi sempre muita curiosidade. Sabe? Foi assim que a espiritualidade veio pra mim. Tiveram pessoas que chegaram na minha vida em momentos definitivos, assim, pessoas que tinham uma mediunidade, que me guiaram em algumas coisas. Mas eu sinto que o que levou essas pessoas a chegarem na minha vida foi a minha curiosidade. Os meus pais são cristãos, minha família é cristã, eles sempre acreditaram muito na Bíblia. E eu sempre fui muito curiosa e questionadora. E eu queria entender o porquê daquilo, por que a Bíblia falava algumas coisas, sabe? Eu lembro que desde pequena eu era muito aware do que eu estava sentindo, dos meus pensamentos, por exemplo. E eu lembro de pequena pensar em alguma coisa e falar, mas por que eu tô pensando nisso? Esse não é um pensamento legal. Você sabe que eu tenho cortado muito isso da minha cabeça? Às vezes vem assim, uns pensamentos nada a ver, tipo, criando situações. Aí eu fico imaginando, será que eu sou bipolar, gente? Eu tô criando uma situação que nem aconteceu. Que porra é essa? Mas é que faz parte da experiência que a gente tá vivendo, né? Mas a dualidade. São situações que não aconteceram. E eu tenho que cortar isso da minha mente. Falei, eita, louca, bicha, nem aconteceu, tá bilolando. Você teve já isso aí também? Sempre. Só que no começo, o que eu fazia? Eu me julgava. Eu ficava na bad por causa de um pensamento. Só que você nem... Sabe, tem tanta frequência que a gente nem vê. Uhum. Às vezes você tá meio que pegando o pensamento de uma outra pessoa, achando que é seu, ficando na bad. Então, por isso que é muito importante a gente ser aware, né? Espiritualidade tem muito a ver com awareness. Né? Então, eu comecei a pegar esses padrões da minha mente. E eu comecei a perceber, por exemplo, em membros da minha família, esses padrões. Aí eu... Aí vem aquele aha moment. Você fala... talvez isso não seja meu. Talvez isso esteja no meu DNA. E eu escolho não ser assim. Eu escolho não ser dessa maneira. Escolho não me identificar com esse pensamento. E pronto, esse pensamento vai perdendo força. Vai perdendo força até que ele não tá mais lá. Você se livrou daquilo.
Que mara, né? É sobre isso. E aí, agora, por exemplo, você medita há quanto tempo já? Eu acho que com frequência que eu comecei a meditar todo dia mesmo, acho que foi na pandemia. Nossa, Quando ficou começou. louca, né? Precisou se conectar. Né? Exatamente, cara. E eu tive, assim, tanto breakthrough na minha vida na época da pandemia, porque eu comecei a meio que descobrir meu lifestyle, quem eu era, porque não tinha trabalho, não tinha nada pra fazer. Então, comecei a descobrir. Aí que eu comecei também a ser consistente na yoga, né, meditar. Eu comecei a gostar de cristal, incenso, vela. Lá vem, Aí começou a bruxaria. A bruxaria. Amo. E vem cá, mas assim, você já se perdeu em meditação muito, assim, no começo? Você sempre teve essa conexão ou você também teve uns perrengues da meditação até se conectar, até se sentir conectada, assim, de chegar, limpar a mente? Porque eu sei que a meditação tem essa coisa da limpeza da mente, de você se concentrar. Aí vem, de repente, falar, ai, tá vencendo um boleto. Ai, que saco, tira, pum. Nossa, volta, sim. não sei o quê. A lista do que fazer, Isso, to-do list. to-do Aí você fala, list. não, pera. Aí você tem que voltar. Nossa, eu já tive muito isso. E foi aí que eu me liguei na questão do auto-julgamento. Sabe? Pra gente parar de se auto-julgar. Porque, cara, olha quantas frequências tem na nossa mente, do mundo ao nosso redor. Aí tem a mídia, que também só fala de desgraça. Aí tem a questão da matriz, da matrix do dinheiro, que todo mundo sempre tá ansioso com relação a dinheiro. Aí essa questão da conta, né? Ai, meu Deus, conta pra pagar. E aqui na Austrália isso ainda aumenta, porque é você por você mesmo. Então eu tive muito isso e isso me ensinou muito sobre como a mente funciona. E quando eu comecei a ter consistência na yoga, aí que eu entendi mesmo que a mente funciona. E que a nossa mente é um músculo, sim, e precisa ser trabalhado para ser coerente com o que a gente acredita. Você acredita que a gente só pensa 10% do nosso cérebro? Ou você acha que a gente pensa mais? Eu tô te levantando isso daí porque eu sempre ouço a galera falando que o ser humano... Eu já ouvi vários podcasts de espiritualidade que a gente tá desenvolvendo... Que o ser humano desenvolve mais o lado direito do que o esquerdo. E a gente não pensa direito... Porque agora a gente tem que começar a desenvolver o lado esquerdo para que a mediunidade... Vamos chegar de terceira para quinta dimensão sobre isso, mas assim, pensa sobre isso. Você acha que a gente desenvolve somente 10% do nosso cérebro, por exemplo? Primeiro que eu acho que cada pessoa é uma pessoa. Exato. Cada pessoa é um universo. Eu desenvolvo 8,5 e tá tudo certo. Sabe? E eu acho que como a sua... Depende do dia. Tem dia que eu tô no 2%. De 2,5 a 20. Tem dia que Quando eu tô no 2. Bom dia. Nossa, não, zoeira, gente. Paramos. Acho que cada pessoa é uma pessoa. Eu acho que a sua mente vai funcionar também de acordo com a sua alimentação. Então, por isso que é importante. Coma alimentos de um maior valor vibracional. Salada, sabe? Em vez de um produto enlatado, por exemplo. Não que eu coma só salada, sim. Às vezes rola um enlatado. Mas, assim, sabe? A questão da autorresponsabilidade também. Evita. Entendeu? Você não quer ter uma mente incrível, sendo que você come só McDonald's, por exemplo, que é uma comida que, né, eles chamam de fog, que seu cérebro fica... Sabe? Não desenvolve, não tem muita conexão. Por causa da estrutura da comida. Né? Por exemplo. Sabe? Se você quer desenvolver mais o seu cérebro, leia mais. Ouça músicas que vão, sabe, te expandir. Tenha conversas que vão te expandir. Você acha que, por exemplo, eu ouço, tá? Quando eu vou dormir, quando eu sinto que eu tô um pouco... Bom, eu hoje não estou tanto assim, porque eu fiz um curso de Reiki, que eu aconselho todo mundo que tá sofrendo de ansiedade, de coisas que dependem dele, às vezes é loucura das mentes e tal. Gente, vamos dar uma alinhada no nosso chakra, que eu acho que é isso que falta. Eu mesmo estava numa vibe, numa trend muito maravilhosa de beijar alguém e me apaixonar e achar que esse boy era o príncipe. Quem nunca? Uma trend ridícula, né? Que graças a Deus passou. Que eu acho As amigas aí, tô pensando em vocês sabem. Eu tenho minha irmã Gustavo, daqui de Perth, e aí ela falava assim pra mim: bicho, a senhora parou de sofrer pra homem? O que aconteceu? Eu falei: a senhora viu o coração peludo? Eu falei: não, Bi, é que depois do curso de Reiki tem o João antes do Reiki e o João após o Reiki.
que meio que essa coisa do chakra, que você faz um vroom, né? Você se blinda totalmente, então você fica de boa com você mesmo, você não é egoísta, você fica individualista, você se coloca num patamar que você não quer perder a sua energia com qualquer pessoa. Sim. Né? Você quer se colocar como prioridade máxima, que isso eu acho maravilhoso. Você... Amor próprio, Amor né? próprio. É um desenvolvimento do amor próprio muito grande, que isso me ajudou, assim, me dar um pum para situações que eu poderia não ter confiado, e isso, graças ao Reiki, me melhorou. Você, no caso, você faz esse tipo de, hoje em dia, de pensamento? Você tem algum tipo de uma coisa mais holística dessa parte ou não? Parecido com Reiki, você disse? Alguma coisa assim. Então, eu faço Theta Healing. Você faz a sessão ou você Eu fiz um curso e mudou minha vida. O que é o Theta Healing? O Theta Healing é uma ferramenta de cura também como o Reiki, mas é um estilo diferente. Então, o Theta Healing, né, você coloca o seu cérebro nas ondas Theta. O que é uma onda Theta? É uma onda mais lenta, assim, é uma digamos. onda na 7ª dimensão, é isso? Você pode dizer que sim, porque você vai até o 7º plano. O 7º plano, gente, como é que o plano da criação. É o plano da criação, é o plano de Deus, seria. Então, é por isso que no Theta Healing você consegue fazer curas instantâneas, sabe? Eu já fiz umas curas instantâneas em mim que eu fiquei de cara. Tipo, eu tava com uma herpes no nariz, e aí eu entrei em Theta, eu comandei a cura e saiu, assim. Gosto. Foi incrível. Gente, eu quero fazer uma cura na minha queda capilar. Será que vai dar? É que geralmente é mais complexo que isso, né? Porque você tem que acreditar, você tem que acreditar em Deus. Eu acredito, fazendo um Rosana nas alturas vai parar de caber cabelo, gente. Será que vai parar, amiga? Não, né? Amiga, a gente pode tentar fazer umas sessõezinhas aí. Partir Turquia? Partir Turquia? De balão? Não, né? Melhor não. Tá zoeira. Gente, voltando ao poder da mente aqui. Gente, eu falei que a gente ia... Nossa, parece que a gente tá muito brisada. A gente tomou o quê? Água. Não fizemos mais nada. Mas assim, eu queria te perguntar uma coisa sobre a meditação, né? Porque tem essa coisa da Theta, né? Também da meditação Theta. 1 minuto de meditação focado, que você faz a limpeza mental, já é uma coisa muito boa? Claro. O que é uma meditação boa? De quanto tempo, por exemplo? Acho que é mais sobre a qualidade, não sobre a quantidade. Acho que dependendo de como você tá se sentindo no dia, você precisa de mais tempo. Eu já tive dias, assim, que... Cara, meu corpo tava tão mal, tava tanta coisa acontecendo dentro de mim, que eu fiquei 1 hora meditando. Aquele dia, graças a Deus, eu estava off, não tinha que trabalhar. Deus, você já se perdeu, tipo, 2 horas meditando? 2 horas não, mas eu já fiquei 1 hora e pouco. Assim. Você fala, gente, e aí? Bom dia, as galinhas tudo do lado. Você falou, nossa, já dormiu, cocoricó, todo mundo já acordou. Já teve esse rolê, assim? 2 horas não, mas eu já fiquei mais de 1 hora, 1h30. É porque, assim, eu cheguei num ponto, assim, que eu faço o que meu corpo pede. Hoje em dia eu me conecto muito com o meu corpo. Eu nem sempre fui assim. Antes eu era muita mente. Só que aí, com todas essas ferramentas que eu uso, né, o Theta Healing, Yoga e tudo mais, eu aprendi a ter essa conexão mais profunda. Então, às vezes, eu consigo me colocar numa energia meditativa, no estado meditativo, dançando, sabe? Lambada. Não. É que eu gosto de umas músicas Zoeira. Mais espirituais, assim, sabe? Sim, então eu me coloco numa vibe do arquétipo da deusa. Eu adoro arquétipos. Adoro. Sabe? Você Da acredita guerreira, da deusa. Ai, se eu fosse Lógico. fazer o arquétipo, eu queria fazer o arquétipo do Power Ranger. Tem? De morfar, caralho! Vai! Nossa, brau! olha eu fazendo Spider-Man. Né? Entendi muito. Eu queria... Gente... Ai, gente. Não deixa quieto. Abafa. Mas, Dê, voltando. Eu até esqueci. Eu mudei um negócio, falei do reiki e tal, e fui lá pra China, voltei. Eu tô falando das músicas da alta frequência. Você falou isso e voltou na minha mente.
As músicas de alta frequência, né? Num caso de hearts, né? Que eles chamam de música de hearts e tudo mais. Eu ouvi já muitas vezes falando das pessoas assim, 999 hertz é quando que Jesus emanava, que era o criador, emanava as ondas e fazia com que as pessoas, né, tipo, todo mundo na sua volta ficasse muito feliz, tudo mais, que falam que os humanos, nós, né, emanamos nas 300 e alguma coisa, e aí a de 400 e pouco é para uma, 520 28 é para prosperidade. Também, O que a gente pode acreditar disso? Porque assim, ó, vamos lá. Eu tô lá, ouço meu YouTube da vida, eu vou fazer a minha meditação, não me digo uma meditação, mas eu vou fazer um auto-reiki em mim quando eu vou dormir, às vezes, quando eu tô muito pesado. Faço lá uns 2, 3 minutos, segundo a minha mestra, Juliana Smith, tá? Né? Ela me falou assim, João, não precisa ser quantidade de tipo uma 40, não, vai 1 minuto, 2 minutos ali, pum, 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 você já sabe que a energia do reiki entrou, você já sente que a energia do universo foi. Mas porque pra mim é assim, vamos lá, a música do 999 Hz e a música do 350 Hz é a mesma coisa. Como é que eu sei a diferença, por exemplo? Eu não sei, bicha, qual é a diferença, porque eu fico muito louca. Eu olho lá o negócio, a música, eu fico lá ouvindo, lá tem um passarinho, de repente, e aí, de repente, eu durmo lá e a pessoa fala assim, no meio no nada, no meio de uma live de 8 horas, eu acordo, às vezes, e falo assim, você é capaz. Você é capaz. Gente, eu acordo de 3 horas da manhã, louca, levanto já dando voadora no ar, porque eles colocam coisas no meio dessas músicas que deixa a gente muito louca, que assim que você acorda. Que falam que é uma programação mental. Sim. Que você tá dormindo, você vai ouvir, que você é capaz, que você é isso, que não sei o quê. Mas assim, o que é uma diferença de música de alta frequência hard, que vai deixar você boa, e uma música que vai deixar você, tipo, com menos pensamentos, mais pensamentos positivos, negativos? Como é que é esse rolê? Que essas frequências, elas, né, elas se alinham com a vibração do nosso corpo. Então, tanto é que, até entrando um pouco na numerologia, mas assim, essas frequências, se você somar o número delas, é sempre 3, 6 e 9. Né? E a gente sabe que são números chaves, assim, de equilíbrio, de balance, de criação no universo, né? Faz sentido agora que você tá falando, porque, ó, 328 Sim. são 5 com o outro, 12, 3 no final. Mas a questão é a seguinte, isso são ondas de frequência, não é música. Sim. A galera coloca música pra ficar mais bonitinho, mais, né? É que no meio do negócio, assim, outro dia eu tava olhando o clipe, entra um pavão, abre vral. Acho que a pessoa quis fazer pra te acalmar, talvez, te pavão, relaxar. Aí passa uma gaivota. Porque a maioria das pessoas não gosta de escutar só a onda, né? Até porque a maioria das ondas são imperceptíveis pra gente, né? Meio que a gente ia ter que ser um golfinho, sabe? Pra perceber a frequência. A gente humano não percebe. Então, por isso que eles colocam isso pra ficar mais bonitinho. E essa questão de reprogramação mental, nossa, tem muita gente que faz isso hoje em dia, né? Sim, não, tem uma galera. E eu super acredito. Gente, meu celular faz isso. Total. Gente, voltamos. Eu não tenho um celular, eu tenho uma bigorna. Jeitosa, que nem um dromedário. Mas assim... Você consegue identificar, tipo, qual que é a frequência, por exemplo, quando você ouve, você fala, não, essa daqui é de 300 e tanto, essa é de 500. Você ouvindo, sem ser visualmente olhando e clicando? Eu já consegui identificar pela forma que eu me sinto depois. Entendi. Aí eu vou lá e vejo, eu falo, é sobre... Essa aqui é pra remover medo, por exemplo. Né? Então, foi só assim, mas... Geralmente, quando eu tô sentindo alguma coisa e eu sinto que uma boa alternativa são essas frequências, aí eu vou lá direto e vejo. Mas eu me peguei fazendo isso esses dias. Eu coloquei essas frequências e nossa, agora eu sinto que eu tô me sentindo bem mesmo. Aí eu fui olhar, era bem que mais ou menos... Um negócio ali. Sim. Que babado, Por isso que a gente tem que sempre prestar atenção em como a gente se sente, sabe? Não é que aquela ideia é vendida pra você e você aceita e abraça sem questionar. Não, presta atenção em como você tá se sentindo. Se aquilo faz se sentir bem, continua fazendo. Entendi. É sobre. Vamos lá. Você tem uma rotina saudável fora o tipo de alimento e a yoga?
O que você mais faz? O que você recomenda, por exemplo? Eu tenho algumas coisas de suplemento. Que suplementos? Fale. Eu quero saber todos. Gente, aqui na Austrália, as pessoas... tem muita questão do cogumelo, tá? Não é cogumelo mágico, mas é só, tipo, por exemplo... Shiitake, por exemplo, é um cogumelo excelente para beleza. Cordyceps é um ótimo energético substituto pro café. Aí tem o Lion's Mane, que é pro flow, assim. Então, se você tem muita coisa para fazer no dia, aquilo vai te ajudar a encarar numa energia melhor. Então, eu faço isso. Eu também gosto de tomar muito assim, muito alimento cítrico, né? Muita fruta cítrica. Limão de manhã, todo mundo sabe que é ótimo. Suco de laranja. Eu não como carne mais. Eu como peixe e frutos do mar. E às vezes, assim, essa semana eu tenho comido bastante vegano. Mas tofu, fiz um Thai curry ali. É sobre. Grão de bico. Então, assim, é mais o que eu faço, sabe? Mas eu não vou também falar que eu sou saudável o tempo inteiro. Porque eu gosto também de apreciar a vida, sabe? Eu gosto de, às vezes, sair e comer um macarrão, molho, 5 queijos, sabe? Assim, que tipo, é um negócio super inflamatório, mas é uma delícia. Então, né? Sim. Eu acho que tem que ser balance. Pra mim é o que funciona. Entendi. Tem gente que é veganíssimo, sabe? Só come vegetal cru. Eu acho isso lindo, mas assim, não é pra mim justamente porque faz parte da minha personalidade gostar de coisas variadas. Beber muita água também. Ajuda. Sim. Água torneiral ou não? Jamais. Por que Gente, que água de torneira tem flúor. Por favor, não bebam água de torneira. Só se ela for tratada. Tá, por que não? Porque calcifica a pineal. Ai. Mas a gente não precisa também falar em termos muito espirituais. Vamos só falar que a água torneiral ela é muito tóxica para o nosso corpo. E toxina é uma das coisas que influencia também no funcionamento do nosso cérebro. Sim, então... é verdade. Né? Mas se você não tem condição de ter uma água mineral, tome a torneiral. É importante tomar água, gente. Vai por mim. Sim. Vamos falar um pouco de viagens pelo mundo? Você que tem essa parte da espiritualidade com você super aflorada, como é que foi viajar para a Europa, por exemplo? Sabendo que a gente já viveu várias vezes aqui nessa terra, né? Eu acredito piamente nisso, né? Como é que foi para você? Você passou por onde na Europa? Na vida inteira ou só agora? Louca, nessa vida, quando você foi agora, perturbada. Não, aí eu fui do Napoleão no ano passado, perturbada. Não, mas assim, por que eu tô perguntando isso? Porque nessa vida ainda, mundo. Vai, mundo. Se quiser falar de vida passada, a gente fala. Meu Deus, vamos ficar aqui até 2037. Mas... teve uma vez a última vez que fui pra Espanha, eu fui numa cidadezinha medieval chamada Toledo. Toledo, já ouvi falar. Nossa, a coisa mais... Sabe uma cidadezinha que parou no tempo? Parece Sim. que ela tá em 1500 ainda. Sim, tu quer água? Não, tô bem, obrigada. E nessa cidade, eu senti uma energia tão intensa, que foi do meu pé até a minha cabeça. E aí eu comecei a meio que chorar. Parecia que você tinha um déjà vu da cidade? Parecia que eu já tinha vivido lá. E como eu conheço algum dos meus guias, eu senti que tinha uma guia minha presente também. O que é guia? Eu acredito que são seres que eles nos protegem, eles nos aconselham, né? Seres espirituais. Como o anjo da guarda? Como se fosse. Tá. Eu acredito que geralmente esses seres são amigos, família, pode ser de vidas passadas, sabe? Pode ser, por exemplo, não sei, caso você tenha perdido sua avó, por exemplo, ela pode ter escolhido depois da passagem virar sua guia. Pode ser. Mas isso não, gata. Vai descansar, senhora. Vai descansar, que eu vou levar a senhora nos after. Eu vou ficar louca com as bichas. Nossa, comigo. Eu vou te falar que os meus guias são de parabéns também, que eu já entrei em algumas que... Nossa senhora, vamos pra 7 de abril. Ai, ai. Enfim, aí eu senti a presença dela e é como, pra mim, aquela presença ali foi uma confirmação, sabe? De que muito
provavelmente eu vivi lá. O que faz muito sentido, porque a família da minha mãe tem descendência espanhola. Então, foi um negócio muito forte. Não tem como invalidar, como negar. Eu sei que cada um de nós tem a nossa experiência, mas essas experiências espirituais ainda são muito tabu, sabe? E eu vejo muitas pessoas que não se permitem, porque você tem que se permitir ter uma experiência espiritual. O que é uma permissão espiritual, por exemplo? Você chega e fala assim, senhora, estou aqui, estou pronto. Senhora, oi, alô, além, pode descer. Pega o Breda e desce. Eu acho que é uma permissão interna que você se dá pra vivenciar aquele tipo de coisa. Do mesmo jeito que tem muita gente que bloqueia a intuição, porque tem muita gente que é psychic, né, que consegue ver as coisas, que tem um terceiro olho ali, né? A pessoa às vezes fica com medo e se bloqueia. Né? Eu não. Eu sempre me abri pra isso, porque pra mim, eu sempre sabia que existia algo além da matéria. Certo. Então, minha família também é tudo assim. Né? E, pô, quando você começa a meditar, não tem como você negar que você tá sentindo coisas. Aí você pensa numa coisa, aí faz assim, ó. Parece que tem um espiral de energia dentro do seu corpo. Como é que você vai falar que é mentira? Sabe? Eu digo isso pra vocês, assim, ela tá falando isso, eu perguntei o que é guia e tudo mais, eu já sabia, só pra botar na cabeça de quem não sabe. Mas depois que o meu marido, você lembra do Greg, né? Mas assim, eu sou viúvo, meu ex-marido veio falecer, e nesse processo que ele tava se cuidando, a gente teve uma experiência de uma cirurgia espiritual. Que o meu amigo colocou o Cid, um beijo pro Cid, eu amo você sempre, colocou o nome do Greg no lugar para que eles tivessem uma cirurgia espiritual. Eles mandaram uma mensagem pra gente falando que era para preparar o quarto com lençol branco, com várias coisas brancas. Gata, eu senti o quarto, parecia que o quarto tinha umas 30 pessoas. Cara, uma energia tão quente, aquilo esquentou o quarto. E aí, o rolê foi o seguinte, depois disso, toda vez que a gente foi dormir, eu sempre vi alguém no quarto. Eu falei, eu tô ficando louca. Tô tomando água de chuca, tô bem louca, bem perturbada. Não, e eu senti as pessoas no quarto. Então, depois eu fui falar com minha mãe. Mãe, tem gente no meu quarto, e aí? A mãe falou, mas é uma pessoa que? Como é que ela... Descreva essa pessoa que tá no teu quarto. Uma pessoa... Eu não vejo, eu vejo é como se fosse um plexo solar, uma pessoa com volta de energia. É como se fosse uma aura. Uma aura. Ela falou assim, não, são pessoas que... Ou você pode estar vendo o seu anjo da guarda, ou você pode estar vendo alguém que tá te protegendo, alguém que é protegendo o Greg. Eu falei, ai meu Deus, não sei quem é essa pessoa. Mas assim, e toda vez que eu vou dormir, tem essa pessoa e mais uma outra pessoa do meu lado. Sempre tá lá. Vejo essas pessoas e eu falo, gente, que loucura, você tá ainda aqui. Eu não vejo a cara, mas eu vejo que tem gente lá. E eu me sinto numa bolha, meio que a pessoa todo dia me dá um passe, assim, sabe? Tipo, dentro de uma bolha. E muito você louco. se sente melhor depois. Não, eu sinto, durmo tranquila. Falo, bicha, vai fazer seu trabalho aí que eu vou dormir bonita, entendeu? Eu não vou ficar aqui batendo papo. Eu perguntei porque tem muita gente que fica com medo. Já fiquei, mas hoje não. Mas, pô, se você tá se sentindo em paz e a sua mente quer falar pra você que você tá com medo, então, sabe? Agora que eu sou nível reikiano no level 2 e tudo pão, né, gente? Agora eu tô dando passe aí, tenho minha caixinha de reiki, lá que eu mando reiki pra galera, né? Eu vou dar um beijo pra Ju, que me ensinou a fazer isso. Inclusive, já falei pra Ju, né, Ju? Né, que você vai ver aqui. Que você já tinha que ter seu Instagram, né? Pra eu estar aqui divulgando no Podbe, né, querida? Que já era pra você estar divulgando, ensinando novas pessoas sobre o reiki. Sim, por favor. Por favor. O mundo precisa. E aí, eu tava falando sobre isso, assim. Eu tava lá na minha caixinha e tal. Então, eu já acho que meus guias já estão de folga. Porque eu tô automaticamente me alinhando. As bichas não estão mais trabalhando. Estão de férias em Cancún. Entendeu? Pode vir agora à noite. Em Cancún. Na ilha do Chaves, entendeu? Bicha, pode voltar à noite pra dar passe na gata aqui, porque ela tá louca ainda, entendeu? E eu dei uma alinhada, não quer dizer que eu estou livre. É só você pedir pra eles. Eu sempre peço, obrigado, abundância, tarará, tacaracatá, tacarapapapá, entendeu? É babado, viu? É babado. Você já teve essas situações? Uma pomba gira aí, querida, sai. Você já teve essas experiências? Assim, quando você foi dormir, você, tipo, achar que
Você tá encontrando alguém de lá? Nossa, eu tenho muita experiência, assim. Sério? Mas de sair Aham. do corpo, assim, e você... Bom, isso é uma projeção astral, isso é outra coisa. Ah, gente, vamos lá. Projeção astral. Segundo o pessoal que cuida disso e trabalha com isso, projeção astral é que quando você está num plano, você está saindo do seu plano, que você está indo dormir, e você tá vendo o teu corpo de fora. É meio que, tipo, você... E vai passear, sua alma vai passear por aí, você vai rodar pelo mundo fora. Você já teve essa experiência de projeção astral? Cara, já, algumas vezes. E como é que é esse rolê? Bom, todo mundo tem, tá? E outra coisa que ninguém te contou, todo mundo tem. E É, sonho é projeção astral também. eu já tive uns sonhos bem loucos, que eu tava no outro dia ah, com essa coisa do reiki, que eu né, fiz o level 1, e é uma coisa, é o chokurei, que você faz todo, uma coisa de alimentação, limpeza do ambiente, você neutraliza energia, você se protege, você bloqueia, que é maravilhoso, porque eu trabalho numa aged care. E, gente, eu voltava drenado, acabado, destruído. Porque você se doa muito, é muito amor, é muito amor, é muito ali, muita coisa também, é muito estresse. Você cuida de 15 pessoas, são 3 cuidadores cuidando de 15 pessoas. Eles podem cair a qualquer momento, eles podem ter qualquer tipo de coisa, tem câmera e tudo mais, mas assim, é você e pessoas. E aí eu fiz o level 1, que a Ju me deu de presente, falou, ó, cara, eu vou te dar de presente. E o level 2 eu fiz, falei, Ju, estou pronto pro level 2, eu quero fazer. Aí fiz o level 2. E aí, nesse level 2, quando eu fiz, que eu tô ainda nos 21 dias, amanhã faz 14 dias, né? No 20, e assim, eu tô tendo cada vez mais experiências, assim, muito loucas. E nos começos, no começo desse dos 21 dias do level 2, eu falei pra ela no dia seguinte, ela falou, e como é que você tá? Eu falei, cara, eu tive uma experiência, tipo, que eu senti que eu estava num avatar. Eu fui pra um lugar muito doido. Ela falou assim, cara, mas é uma dimensão que a gente existe, só que a tua Sim. alma acessou, só que quando você volta pro corpo, você volta nesse plano. É, Você não volta na naquele. matéria, né? Exatamente. Você já teve essas experiências muito loucas, assim? Já tive E algumas. aí, como é que você era, Denise? Porque eu me vi azul. Eu me vi azul uma vez também. Você já se viu azul? Aham. Babado. E aí, como é tipo um avatarzão, assim? Sim. Sim. Tipo, aquele avatar de 3 metrão, assim, com aquele rabinho. Cara, eu era um ser. Não sei, eu era um ser azul. Caralho. Era como se eu não fosse eu, era como se eu fosse uma entidade cósmica, assim, sabe? Uhum. Foi interessantíssimo. E como é que você se sentiu? Você acordou um pouco? Você falou, eu não quero mais essa porra, quero voltar pra lá? Sinceramente, várias vezes. Várias. Várias vezes já tive momentos de. Aqueles momentos que você tá se sentindo mais alinhada, sabe? De inclusive chorar e falar, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? Porque eu acho que quando você começa a ter awareness dessas dimensões mais elevadas, você começa a entender que as dimensões mais elevadas são amor. É sobre amor e luz mesmo. Toda É hora. amor incondicional mesmo. Sabe? Theta Healing, uma das coisas que a gente faz no Theta Healing é pedir amor incondicional. E você sente, sabe? É como se fossem essas faísquinhas de, sabe? Lindeza e beleza e amor e, sabe? Tudo que é de mais sagrado, assim, sabe? Sei. Então, já várias vezes. E às vezes, quando eu tô numa experiência dessa, eu volto, aí eu escrevo. Aí pronto, aí você, sabe? Sua criatividade. Porque você vê que é uma frequência muito mais elevada do que essa que a gente tá. Sim. Sabe? Então, eu sinto que isso é muito alinhado ao meu propósito também, sabe? Tentar ajudar as pessoas a entenderem que elas são muito mais do que essa matéria aqui. Isso é só uma experiência que a gente tá tendo. E, by the way, eu acho que só da gente estar aqui, a gente já tem que se amar muito. Porque é muito difícil estar aqui nessa dimensão. Tudo que a gente sente, todos os nossos, sabe? O nível de trauma, de dor, de tudo que a gente sente, ansiedade, que, nossa, mata a gente. Cara, eu acho que a gente já tem que ser muito, muito grato a nós eu mesmos. tenho ouvido muito podcast de espiritualidade e todas as médiums que vão lá, eles sempre falam que a gente tem que ficar muito grato de estar aqui. Porque aqui é uma terra de experiência total, Exato. de colocar a gente aqui de propósito, a gente sabia, a gente assinou aquele contratinho, falar, eu quero... você vai ter vários caras, mas eu quero essa, eu quero. Escolher o teu pai, escolher a tua mãe, escolher algumas pessoas bem próximas de você.
Como é que você vê isso, assim, esse rolê de escolher pai e mãe? Você acha que é bem... Eu me sinto muito grato de ter escolhido meu pai e minha mãe, Sim, independente do eu que tenha também. acontecido em toda a vida. Eu acho que isso foi muito bom. Minha mãe é um amor incondicional que eu tenho por ela, independente de tudo que podem falar dela pra mim, minha mãe, enfim. Sim. Meu pai também, a gente já teve várias diferenças e hoje a gente tá muito bem. Tá, assim, de bater papos, né? Assim, eu não ligo toda hora, porque eu também, gente, eu não ligo pra ninguém. Gente, não é que não ligo pra ninguém. Eu acordo, já estou devendo time, já estou trabalhando. A gata trabalha em 2 empregos. Quem veio aqui, querida, né? Edição, fazer um negócio acontecer, post de biquíni, é babado, entendeu? Várias marcas patrocinando, entendeu? Então, assim, é bem corrido. Mas eu digo isso pra você, assim, porque eu me perdi. O que eu tava falando agora? Eu comecei a falar. O flow tá tanto que... Nossa, eu fui indo falando, nossa senhora, peraí. Eu falei. Você perguntou sobre essa questão do design que a gente escolhe, sobre a nossa Exato. família. E eu tô super bem, super feliz de ter escolhido, porque isso fez Sim, o caráter e os valores, né, do qual o João Augusto de Andrade Viegas Pereira se desenvolveu. sim. Mas como você se enxerga nisso? Você gosta dessa versão? Assim, tipo, putz, escolhi certo. É isso. Cara, eu acredito nessa versão Eu só não gostei do que meu pai é piamente, careca, assim. porque agora eu vou ter que ir na Turquia. Então, tipo, Ninguém me deu olho verde ou azul também, né, não família? curti. Cadê? Não curti essa parte do careca, mas tudo bem. Então, eu penso que antes da gente encarnar, a gente escolhe exatamente isso, esse design, né? As pessoas, porque eu acredito que a gente tá aqui pra ensinar e aprender uns dos outros. E aí, com esse currículo, eu acredito que a gente vai ascender para uma dimensão mais elevada, porque essa dimensão é muito densa. Gente, vocês não sabem o que é ser careca. É real, eu vou acender muito. Vai. Beleza. Gente, sério. Tô zoeira. Mas, enfim. Aí, eu acho assim. Eu acho que nós, enquanto alma, antes da gente encarnar, a gente fala, não, nessa vida eu quero aprender a perdoar. Certo. Então você escolhe encarnar numa família que o seu pai é uma pessoa abusiva, por exemplo, né? Nessa vida eu quero aprender como é ter dinheiro e ter que conviver, por exemplo, com pessoas que só querem saber do meu dinheiro. Então você fez aquele design, você criou aquilo. Sabe? Então, por exemplo, uma pessoa que é de fora, olha, nossa, onde já se viu aquela pessoa que tem dinheiro, sabe? Ser infeliz e não sei o quê. Sabe? Então, tipo, são todas essas interações que a gente tem que lidar pra gente sempre achar a luz do que a gente é. Eu, pelo menos, acredito nisso. E eu entendo hoje, porque eu escolhi meus pais, sabe? Perfeito. Meu pai Sagitário, Mames Câncer, eu Ariana. É isso. Minha mãe é de câncer, meu pai é de aquário. Nossa, tipo, totalmente oposto. Vai ser bem difícil a convivência deles. Sim. Nossa, babado. Nossa. Mas enfim, nem vou ficar falando deles. Mas assim, eu sinto muito grato. Foi isso que eu te pensei, que se você acredita nisso aí também. Então você acredita. Isso é bom. Eu acredito que, pô, a gente tinha um acordo, sabe? Uhum. Tipo, você tem um acordo com esses seres, um contrato, né? Como a gente fala. Então, lógico que a gente vai ficar desesperado em alguns momentos e falar, meu Deus, por que eu sempre atraio esse tipo de homem pra minha vida? Porque você fez um contrato, porque você quer aprender, por exemplo, amor próprio. Então você vai atrair esses caras que Quero cagar na tua não cara. Exatamente. Narcisistas, por exemplo, sabe? O problema não é você. É que você, enquanto alma, queria aprender aquela lição. Babado, hein? Babado você, hein? Que tá no Sim. lixinho. E eu acho que a vantagem dessa perspectiva é que você acaba se empoderando, entendeu? Você sai da perspectiva do, ai meu Deus, tudo acontece comigo. Na verdade, eu escolhi isso. E quando você se eleva para essa perspectiva, você começa a entender por quê. E você consegue mudar os seus padrões. Então você para de atrair pessoas que não te amam. Mas a sua lição era aprender o amor próprio. Quando você aprender a se amar, você vai atrair alguém que te ama.
É né? sobre isso. Lógico que assim, a gente falando aqui parece simples. É lindo, viu? E é a teoria. extremamente complexa a Complexamente. jornada, a gente sabe. Ei, não é fácil. Né? Dar like no Tinder é a mesma coisa. Chega Ai, lá, meu a pessoa Deus. tá segurando o peixe e não tem dente. Entendeu? É difícil. Aqui na Austrália isso rola. Que eu super. Não vou nem entrar nesse tópico, que senão a gente vai ficar até 2097. Viu? Vamos lá. Sobre terceira e quinta dimensão, que agora a gente vai começar. O que é terceira dimensão pra você, Denise? No meu ponto de vista, é aquela questão da vitimização. E é uma dimensão que tá muito alinhada com medo também. Exatamente isso que a gente tava falando. Ai, meu Deus, tudo É acontece tipo comigo. essa que a gente tá vivendo, que tem o medo de tudo. Que tem o medo de sair de fora, que tem o medo de exato. sair daquela É muito conduta. densa, né? Uhum. Existe muita inconsciência, né? É. Eu mesmo, vou falar pra você, eu quebrei muito, eu fui atrás, gente, eu sempre tô super ligado, porque eu tenho, quem nunca fez seu mapa astral, vai fazer seu mapa astral, eu até indico, Dona Paola Lôbrega aqui, minha amiga. Vou fazer a boa e vou deixar aqui o QR Code na tela da Paola, porque a Paola é incrível. Tem uma outra amiga também, que é a Carol Rancone. Carol, vou deixar o QR Code da Dona Carol aqui pra vocês entrarem em contato. São duas astrólogas incríveis. Eu fui fazer o mapa astral e fiz com as duas. Já cheguei. São duas perspectivas, assim, mas assim, bateu tudo. É muito louco. E todas elas mencionaram que eu tenho 4 casas em escorpião. Então eu tenho muito interesse nessa coisa do. Sem Muita coisa de interesse dessa coisa do oculto. Né? Super, adoro. Né? Tipo, eu fui atrás e tal. Pá. E aí, cara, a gente tá lá conversando e vai vendo o mapa astral, tá, não sei o quê. E aí você vai estudando outras coisas. Aí eu fui estudando o calendário maia, que é dos 15 e tudo mais. Você começa a entender, começa a estudar, não entra aquilo na tua cabeça e fala, gente, isso aqui não vai. Aí você vai dando, vai passando mais um tempo, daí você volta lá naquilo e vai vendo. Aí você vai vendo, vai vendo, vai vendo, vai vendo. Aí quando você começa a ler aquilo por mais corriqueiro, aquilo começa a entrar na tua cabeça. Aí você fala assim, cara, faz sentido. Aquilo começa a bater contigo. Cara, aí tem uma lá da parte do Kim, né, que ele tem a constelação lunar, tá falando que eu tenho uma coisa do desapego, que eu tenho que ser desapegado, que eu tenho que soltar mais as coisas, parar de vibrar nessa situação do apego, do medo, de coisas assim. Do controle. Do 3D é muito controle, controle. de tipo, não, ficar aqui settle, stabilizer, tipo, eu não posso sair, eu tenho que ficar aqui tá bonitinho, tá seguro. Eu tenho esse tetinho aqui, eu não posso sair dali, porque ali já chove. Então aqui eu tô seguro, aqui não bate sol, aqui não bate chuva, mas aqui também eu não cresço. Sim. Eu fico estagnado sempre nisso. Eu falo pra vocês, quando eu falo assim pros meus amigos, eu sempre falo pros meus amigos, cara, eu me vejo em todo lugar do mundo. Eu me vejo em qualquer lugar, porque eu quero conhecer outros lugares, porque eu me vejo como uma pessoa que vai experimentar. Porque e isso bateu muito com o meu Kim. Cara, eu vou deixar na descrição também pra vocês, quem quiser ir atrás do Kim, é um aplicativo, você coloca a data de nascimento, ele vai dando uma figurinha do Kim, esse Kim fala um pouco do que é esse Kim, você, assim, literalmente é uma leitura sua bem simplificada. Mas o mapa astral é uma coisa legal de vocês também correrem atrás, de quem não conhece, pra saber, falando um pouco mais de você. Numerologia também, dá pra fazer numerologia do seu nome, que também é outra coisa incrível que fala de você. É que eu não tô com todos os dados na numerologia, mas a gente pode, no próximo podcast que você vem, a gente vai fazer esse exercício da numerologia e vai falar da nossa vida numerológica. Então a gente vai trazer todos sobre a sua objetividade, o que você tem, o que você não tem, objetivo. Vai ser muito engraçado, eu já tô avisando que vai ter um outro dele. E aí, cara, eu fui vendo disso, e é exatamente como bateu tantas coisas, eu falei, cara, isso descreve exatamente o momento que eu tô vivendo e o momento que eu quero viver, como eu me vejo com podcast mundial, como eu quero atravessar o mundo, como eu quero conhecer outros lugares, porque essa é uma forma de comunicação que a gente pode viver em qualquer lugar, cara. Tu aluga uma sala pequena e você chama a gente pra conversar. Fim. Cara, não tem nada te impedindo. Você roda o PIN no mundial. Você coloca o tripé pra segurar a câmera. Você tem um sistema de áudio. E acabou. O que mais você precisa? Nossa, a internet. É muito louco. E aí, com a internet, deu muito isso, né? Porque a gente fica muito louco com essa coisa. Eu mesmo aqui no podcast fico com a coisa, o estúdio, porque tem um negocinho. E daí bota um quadro, daí bota não sei o quê. Mas, cara, tem coisa tão legal também no mundo, né? O mundo é tão grande.
Se eu não aproveitar isso agora, eu vou aproveitar quando? Que eu tiver 90? Eu tiver o quê? O meu balão de oxigênio aqui, segurando, a louca? Não tem como. Eu vou estar na fralda, cagando? Não tem Mas como. é isso que a 3D fala. Você tem que trabalhar a vida inteira e aí quando você se aposentar, Você vai viver. você vai ter paz na sua vida. E não Quando tem. você tiver 70 anos, gente. Aliás, vai aumentar, né? Porque daqui a pouco vai pra 80. A galera tá vivendo muito. Sim, mas a questão é, pô, não deixa pra quando você se aposentar, sabe? Vai viajar agora. Vai Que bonita. a gente é jovem. Gente, não vai também se endividar, mas assim, dá uma segurada. Total. Esse é um ponto É importante. Mas vai, se tem a possibilidade de uma vez por ano, vai fazer, vai viver, sabe? Vai viver agora. Mas é muito bom se conhecer, sabe? O que vocês querem. Eu sei o que eu quero. Por mais que eu seja Libra em Libra. Como é que é o seu signo? Sinal é Áries, né? Ares, Libra. Satanás, Libra. Ai, amiga! Graças a Deus, eu tenho um ar ali pra dissipar o fogo do ar. Eu sou Libra em Libra, inclusive. E graças a Deus, né? Porque eu tenho 600 casas em Escorpião, 600 planetas em Escorpião. Então, tipo, eu ia ser uma pessoa bem cagada se eu fosse um Áries e, por exemplo, um Áries e um Leão, por exemplo. Por que você ia ser cagada? Eu ia ser super egóico. Se você fosse desbalanceada. Com 60 casas em Escorpião e mais assim. Bicho, eu ia ter louca. Eu ia ser insuportável. Eu ia falar, não, eu sou muito gostoso. Escorpião. Daí eu ia falar assim, eu sou muito gostoso. Ia ser a maior transarina da cidade. Gente, não ia dar. Então, graças a Deus, né? Minha mãe planejou a data certa e eu nasci em outubro. 16 de outubro. Que linda. Linda, que linda. Vamos lá, senhora. Mas você, falando de novo da terceira e da quinta dimensão. O que é a quinta dimensão? A quinta. Vamos lá. A quinta, eu sinto que a gente tá mais no estado de flow. Mais no estado de confiança. Certo. Sabe? Então você sai daquela visão da vitimização, né, do medo. E você vai... É como se você visse tudo de cima. Então você entende por que você tá atraindo todas as experiências para você e você se autorresponsabiliza. E você, por exemplo, você não se julga mais no sentido de nossa, eu tô me sentindo triste. Nossa, por exemplo, eu estou depressivo. Tá. Você não vai achar que, meu Deus, o mundo vai acabar porque você tá depressivo. Você vai falar, não, pera. Esses sentimentos aqui que eu tô sentindo, o que eles estão tentando me falar? Sabe? Então não tem mais aquele attachment, não tem mais apego. Você entende que você tá aqui pra viver uma experiência e pra aprender certas coisas. Sim. Né? Que alinha o que a gente tava, né, conversando sobre escolher a família e tudo mais. Então, assim, é como se você se desbloqueasse. Então você consegue manifestar melhor. Por exemplo, se você terminou um relacionamento, você consegue entender. Sim, fique puta. Faça um voodoo do boy. Entendeu? Viva o seu momento lá de raiva e tudo que você tem que viver. Eu acho que essa é a questão, sabe? Eu acho que a 3D tem muito da distração. Liga um Vando e é isso. E vai. Um Vando, pode ser uma sofrência, o que quer que sirva pra você. Só não deixa aquele sentimento preso em você. Não, entenda que ele está ali e ele está ali pra se mover. Não, e eu me entrego muito à idade, né? Só faltou eu falei, vai ver um voo de táxi da Angélica. Nossa! Ai, Deus! Você sabe... Ai, viado! Liguei pra ela, papo mó sério, ela lançou uma Angélica pra dar vela. Mas, gente, é sobre isso. Viado. Vamos falar, a quinta dimensão é sobre isso. É sobre a risada. Sabe? Agora. Porque desgraça já basta a nossa conta bancária que elas não pode falar isso, cara. Abundância, olha, abundância. Mas a gente é abundante. Exato, somos abundantes. Vamos lá, eu queria saber uma coisa. Você já teve essa coisa da conexão da quinta dimensão e você já viu o que tem lá? Eu já sonhei com isso, foi muito legal. É uma coisa meio Nosso Lar, daquele filme e do livro?
Não, porque o nosso lar, ele tá mais entre a terceira e a quarta dimensão, assim. Olha, já puxei pra terceira e quinta. O que é a quarta, então? É um plano muito A essa quarta, nossa... ela é uma dimensão mais intermediária. No meu Uhum. ponto de vista, quando Jesus veio como mestre, né, fazer o trabalho dele, na minha opinião, ele estava tentando ensinar sobre o amor incondicional, que é uma característica da quarta dimensão. Certo. Você já eleva a sua consciência, né? Você não fica mais no medo e no ego, que são características da terceira, né? Então, que é aquele survival mode, né? Sim. Então você já tá mais. Aberto. Você tem mais empatia, Uhum. digamos, né? Você não precisa passar por cima de ninguém. E a quinta, ela já é uma dimensão mais de unidade, sabe? De manifestação coletiva também. É uma dimensão que, conforme a gente. É que assim, dá pra ir pra muitas tangentes, né? Tá, mas assim, Nessa questão da quinta. a gente vai voltar com a Denise aqui. Eu vou ter uma discussão mais dessa espiritualidade, mas assim, tipo, bem resumidamente, assim. É. Mas assim, bem resumidamente, Dá 1 hora de só de... são frequências diferentes, Uhum. né? A terceira é muito densa. A quinta já não. Não importa o que acontecer com você, você vai conseguir vibrar na mesma frequência, porque você entende que tudo é só uma experiência. E Exato. você, né? A gente fala sobre o higher self, que é a nossa versão de quinta dimensão que tá vendo tudo de cima. Então ela tá bom. Tô fazendo essa merda. É isso É aí. aquela conversinha que você tem com você, por exemplo. É aquela conversinha que Você você tá vê ali e se fala... sentindo mal. Aí você fala, tá tudo bem. Acho que eu vou assistir 7 horas de Netflix. Sabe? Nada contra. Quem nunca? Não Mas faço mais porque eu não assim, tenho tempo. por exemplo, uma pessoa mais terceira dimensão, ela vai se distrair com aquilo. Então tem muita distração. Sabe? Então, eu não aceito o que eu tô sentindo, eu tô me sentindo sozinha, então eu vou sair e dar pra todo mundo. Enfim, de novo, tô me sentindo carente e vou entrar no primeiro relacionamento que aparece. E aí você vai ficar naquele relacionamento no matter what, porque você tem medo de ficar sozinha. Medo. Sabe? Exatamente. Medo. Muito, muito medo. De ter medo a segunda potência. O medo da pessoa e o medo da situação. Meu Deus. E na quinta, eu acho que você é aquele nível de surrender, sabe? Tipo, como você não tem mais apego nenhum, você, né, surrender quer dizer se rende. É como se você tivesse tanta confiança e tanta fé, você tá sempre no fluxo. Sim. Então, assim, por exemplo, você perde um emprego hoje, Amanhã você encontra. você começa a entender que, realmente, eu não tava na mesma frequência daquele emprego mesmo. Então, eu com certeza vou achar um melhor. Você não tem medo. Ai, meu Deus, eu vou ficar sem dinheiro, nossa. Não. Você sabe que aquilo tá acontecendo por uma razão e você acredita tanto que você tá sendo apoiado por uma força maior, por uma força divina. Você pode chamar de fonte, você pode chamar de Deus, o que sabe, o que quer que, né, Você seja decide. aquela consciência maior pra você. Você acredita tanto, 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 tanto naquilo que, sabe? E até, por exemplo, em questão de relacionamento, você começa a ser mais centrado no seu coração. Então você não precisa fazer aquele jogo de ego. Não. Eu vou fingir que não gosto da pessoa, porque aí a pessoa. Cara, não, você só vai atrair uma dinâmica de ego pra você. Não faça isso. Uma das coisas que eu aprendi sobre essa frequência é vulnerabilidade. Cara, a gente às vezes deixa de falar que gosta de uma pessoa porque a gente não quer sofrer. Medo de sofrer. Ó, o medo aí de novo. Agora, se você tá sentindo aquilo por aquela pessoa, pelo menos na minha experiência, ser vulnerável e abrir seu coração sempre me trouxe os melhores benefícios. É sobre. Sabe? Ai, amigo, pô, eu tô sentindo isso. Sabe? E não é sobre apontar o dedo na cara da pessoa. Isso é muito 3D, é muito restritivo. É sobre você falar, cara, eu estou me sentindo assim. Porque acho que ninguém quer, a não ser que a pessoa for psicopata, mas assim, ninguém quer ferir ao outro de propósito. Não. É uma Então eu de chego pra você, comunicação, né? em vez de eu falar, João, você é isso, isso, isso e aquilo, eu falo, João, na verdade eu tô me sentindo assim. E se a pessoa tá na mesma vibração com você, ela vai falar, pô,
desculpa, eu não fazia a menor ideia que eu tava fazendo você se sentir assim. Agora, se a pessoa já te bloqueia e fala, não, acho que você tá louca. Não sei o que, sabe? Aí você já vê que meio que não é a sua vibração. E como você tá numa vibração, uma frequência mais elevada, você entende que aquele é o seu momento, é o momento pra você de deixar aquela pessoa aí. Você não vai ficar tentando mudar a A gente pessoa. joga pro cosmo e vai. Sim, confia, entendeu? Confia, você vai achar aquela pessoa. Lembra, 8 bilhões de pessoas. Vai encontrar alguém. Sim. Você não pode ser uma frigideira, porque daí não tem tampa. Não, tem sim. Tem frigideira que tem tampa. Ou uma geladeira. Anyways. Abafa. Gente, vamos lá. Vamos falar um pouco desse curso que você fez. Agora você tá dando aula de yoga. Como é que foi isso? Como é que você falou assim, cara, eu vou chegar aqui na Austrália? Porque você trabalhou na retail. Aí você trabalhou com uma situação de ego, porque é ego, de esbanjar, esse tipo de coisa. E aí, de repente, olha só que loucura, olha a trajetória, vamos lá. Você veio da advocacia, numa parte empresarial, que se lidava com só benefício, coisa, não sei o quê, tirar dinheiro de empresa ou não, tirar dinheiro de lutar com a empresa defendendo funcionário, enfim. Aí depois você vem a parte de retail, que é uma coisa de ego, tal, blá, 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 blá. E aí agora você tá se conectando total com a espiritualidade, dando aula de yoga. Como é que foi fazer esse curso aqui? Cara, foi uma experiência incrível. Como que foi o curso de 1 ano, de 6 meses? Esse aqui foi de 1 ano. 1 ano. Online, presencial? Os dois, né? Porque teve muito Covid também, Isso então impede, foi meio messy. E, assim. e como é que você teve problema com o idioma, por exemplo? Eu pessoalmente não. Mas assim, por exemplo, eu sei tudo em inglês, por exemplo. O Downward Facing Dog, que é o Adho Mukha Svanasana. Cachorro. Eu não sei direito, assim, os nomes em português, sabe? Ainda. Mas isso é uma coisa também que talvez, se eu precisar, eu vou entrar nisso. Mas foi mais sobre isso mesmo, assim, sabe? Só a diferença do nome das poses, mas até aí, todo professor de yoga fala que é assim, sabe? Que é uma profissão que você pode dar aula no mundo inteiro. Então, eles sempre falam que, às vezes, você vai falar, gente, vamos pra posição tal. E todo mundo fica olhando pra sua cara. Aí você fala outro nome, aí todo mundo faz, sabe? Entendi. Então, nessa questão, assim, da língua, foi isso. E como é que foi a parte de comportamento? Porque, assim, sabe que é um povo diferente. Aqui a gente tem um povo multicultural. O Brasil tem, mas a maioria é tudo brasileiro, então todo mundo tá ali e tal. Aqui não. Aqui você vai pegar desde A a Zinco, de nacionalidade. Como é que foi fazer um curso do qual, cara, é uma parte espiritual e são pessoas diferentes do mundo inteiro? Eu achei incrível. Porque, assim, eu tenho uma parte da minha personalidade também, que é essa desse desapego, né? Tipo, eu não preciso ficar com brasileiro o tempo inteiro. Eu sempre gostei muito de falar inglês. Eu sempre, né? Eu comecei eu fiz curso de inglês também no Brasil, mas eu sempre quis falar. Então, eu era aquela pessoa que via filme e repetia o que eles falavam, sabe? Aí, uma hora eu decorei. Então, assim, pra mim sempre foi muito interessante conhecer pessoas do mundo inteiro. Ver essa diferença de cultura. Porque isso te faz ver que, na verdade, não tem muito essa de fronteira. São humanos e acabou. Sabe? Lógico, cada cultura tem seu condicionamento ali, né? Suas peculiaridades, digamos. Mas, cara, nós somos todos humanos e tem sido incrível. E muitas pessoas, assim, com uma visão de mundo e energética mais parecidas com a minha, até do que brasileiros, por exemplo. Eu fiz grandes amigos, assim, nesse curso. Que legal. Sim. Isso é bem legal, a troca, né? De pessoas que cruzam caminho no mesmo âmbito, né? Na Nossa, mesma frequência, eu gosto né? muito. Que é isso que é legal, que tá todo mundo querendo aquilo. Então, Sim. assim, todo mundo vibrando naquela energia de aprender, tá todo mundo ali querendo aprender, o canal tá aberto, então você não fica aquela coisa fechada, né? Tipo, ai, tô aqui, que bosta. Que é esses cursos que a gente faz quando chega aqui. Isso foi uma escolha também que eu fiz, tipo, quando eu senti que minha frequência já tava aumentando, sabe? Porque
muitas pessoas vêm aqui pra Austrália e estudam pra conseguir o visto, e é justíssimo, cada um tem seu plano. Só que eu cheguei num ponto que eu vi um curso que eu queria muito fazer, que era yoga. Yoga, né? Não sei porque quando eu falo português eu falo yoga. E eu só queria fazer, eu só fui com o coração. E pra mim aquilo bastou. E já era, tá tudo certo. Sim, e até pra mim, eu lembro que na época, né, foi uma situação porque eu tive que mudar de curso, e aí o visto, e aí não sei o quê. E no fim, eu tive que escrever uma carta pra escola me liberar. E a escola super, assim, entendeu. Eles tiveram empatia por mim, eles entenderam que eu não tava feliz com o curso que eu tava fazendo. Eles não tinham obrigação nenhuma de me liberar. E eu acreditei tanto naquilo, porque eu falei, isso é pra ser, sabe? Não tinha yoga aqui, em Perth. Foi um primeiro curso. Quando eu vi aquilo, eu falei, sabe, já senti o chamado. E no fim deu tudo certo, sabe? E eu tinha certeza que ia dar certo. All the way. Arrasou. Porque eu amava tanto aquilo fazia tanto sentido pra mim, sabe? Eu tava sentindo mesmo, que eu falei, nossa, nada vai me parar agora, nem que eu tenha que falar com, sabe? Muda. Que eu tenha que ir lá na imigração chorar, eu vou fazer isso acontecer. E foi a melhor coisa que eu fiz, porque eu ganhei uma coisa que eu amo, e agora eu consigo dar aula, sabe? Eu consigo mostrar pras pessoas. Também pra viver, sim, né? Sim. Exatamente. Eu nunca na minha vida imaginei que eu ia virar essa pessoa. Não, isso é maravilhoso. Mas foi só assim, sentindo o que dava certo pra mim, sabe? Sim. Arrasou. Então esperamos aí. Vou deixar o QR Code da Denise aqui também, tá? Então vocês acessam aqui. A Denise também dá aulas privadas. E vocês podem acessar a Dona Denise, tá bom? Vamos para as perguntas? Perguntas! Eu amo! Deus! Vamos lá, Denise! Vamos lá, o Douglas está perguntando assim, por que a gente tá aqui na 3D e sempre escutando, né, que a gente vai para 5? Cadê a quarta? É que a quarta é uma dimensão mais intermediária, sabe? Né? Como eu falei anteriormente, ela é mais pra gente descobrir essa empatia, esse amor incondicional dentro da gente. A quinta, ela já é... A gente já tá evoluindo pra um corpo de luz, assim, Sim. sabe? A história da Terra é um pouco peculiar, né? Várias frequências foram jogadas aqui, só que chegou num ponto, pelo menos isso é o que eu acredito, né? Que o planeta Terra tá indo pra uma frequência mais elevada no cosmos. Então, frequência tem que alinhar com frequência. Se você tá numa frequência mais baixa, então não tem como você evoluir, sabe? Então, por isso que a gente tá falando dessa questão da ascensão planetária. Arrasou. É por isso que tem que pensar sempre positivo, a gente tem que emanar amor, tem que perdoar as pessoas. Cara, você não precisa andar com as pessoas que você não quer andar mais, mas pelo menos perdoa-as mentalmente. Fala, já perdoou, já tá tudo certo, quero que ela prospere, quero que ela arranje o melhor emprego, quero que ela evolua, quero que ela tenha melhor abundância, quero que a pessoa seja abundante, mas eu não quero contato. Exatamente. E tá tudo certo, porque você tá tudo fazendo a sua parte. E você não precisa fazer post, gente. E na quinta, não precisa dar indireta. Tá enfim, Isso. Mas assim, essa questão... Nossa, até perdi um pouco o foco, mas... Mas é real isso que eu tô falando, isso é no mas geral. assim, ó, na quinta dimensão... Eu vejo que as pessoas hoje em dia têm que dar satisfação. Cara, você não tem que dar satisfação de porra nenhuma. A satisfação é com você mesmo. Você tem que deitar no teu travesseiro e falar assim, eu estou dormindo de boa, eu fiz o meu melhor, não prejudiquei ninguém e nem me prejudiquei. Olha que mantrão. Mantrão, ó, vou escrever um livro. E nem me prejudiquei. Eu não deixei eu me sentir, acho que eu fiz uma cagada. Porque você não tá mentindo pras pessoas, você tá mentindo no final pra você. Sim. É isso. Até porque aquela velha história, pessoas feridas ferem pessoas e pessoas feridas se sentem feridas. Às vezes você não fez absolutamente nada pra pessoa e ela se sente assim. A louca. Então, ela se sente assim porque isso é uma coisa que ela precisa trabalhar nela. Apenas isso. Se lidem com isso. A Juliane Smith, que é a minha mestre de reiki, ela tá perguntando assim, Denise, qual é o tipo de sua prática de yoga? Eu prefiro vinyasa. Vinyasa. Sim. E por quê? Por exemplo?
porque vinyasa flui mais, né? Então é aquela sequência que a gente faz. Dá uma face dog, sabe? Que tem a chaturanga, que é a flexãozinha. É muito comum, assim, né? Na verdade, na Ayurveda, eu ser elemento fogo e água, eu deveria fazer mais yin, que é para acalmar mais a minha vida, digamos. Segundo a Ayurveda. Porém... Mas eu gosto de vinyasa, então é vinyasa que eu vou fazer. Fim. Pronto, sabe? gente, que é um negócio... sobre. Nossa, gente, às vezes eu me mato, sabe? Eu gosto disso, sabe? Então... Arrasou. Tipo, eu gosto de forçar meu corpo. Pra mim isso é muito importante. É sobre. A Virgínia Nascimento tá perguntando onde você comprou essa saia, porque eu fiz um post de você sobre perguntas. Ai! É do templo de Bali! Gente, aquela saia, o povo tapa pra gente andar, porque a gente anda quase pelado. Sim, e tem que pagar, by the way, pra usar a sainha no templo. Então porque não pode não usar a saia. É, querida, não vai com a sua roupinha lá do Torra-Torra. Não, eu fui de top e shorts. Graças a Deus que eu tava com um amigo meu balinês, ele... Por favor. Por favor, não me senão a senhora não vai entrar. Não me queima. Ai. Vamos para um bate-bola? Vamos lá. Como a Denise se vê daqui 5 anos? Daqui 5 anos. Projeção astral, lá na puta que pariu. E aí sim. Não, zoeiras à parte. Ok. Então, pensando assim. 5 anos, é. Daqui 5 anos eu não quero estar trabalhando pra ninguém mais. Só pra você. Pra mim. Arrasou. Então eu fico pensando assim bastante em como fazer essa questão espiritual virar um business também. Porque eu acho que isso tá bem alinhado com o meu propósito, sabe? Sabe aquela coisa assim? Eu sou uma pessoa que eu gosto muito da espiritualidade, mas eu não vou viver no meio da floresta porque eu acho que a gente tem... Enfim, isso é verdade pra mim. Eu acho que eu tenho um propósito aqui. Que é... informar isso para as pessoas. Não, claramente não. Mas assim, eu adoro tomar o minha, né? Uma cervejinha e um vinhozinho no bar. E a quantidade de vezes, é por isso que eu continuo saindo, a quantidade de vezes que eu começo a conversar profundamente sobre espiritual com pessoas aleatórias. E você acha que você só tá lá conversando e a pessoa vira pra você e fala: meu Deus, eu precisava ter ouvido isso. Você não tem noção. Você mudou meu dia. Sério, a quantidade que isso tem acontecido na minha vida é impressionante. Isso é o pessoas que assim... E aí, do nada, a pessoa fala... Ai, e homens, inclusive, né? Isso é mais difícil pro público masculino. Mulher ainda se abre, né? Porque a gente sente mais. Mas... não que a gente sinta mais, a gente tem mais contato com os nossos sentimentos. É mais aberto pra gente. Sim. Mas, assim, do nada, um homem, por exemplo, totalmente aleatório, chega pra você e fala: nossa, eu comecei a meditar e eu não posso falar disso com ninguém. Quando essas pessoas chegam pra mim, eu falo: é agora, moço! Vai. Agora que a gente vai falar sobre meditação em todas as dimensões, em todos os chakras. E aí, sabe, começa aquela energia e aí o meu corpo sente. Então eu sinto que plantar essas sementes tá muito alinhado ao meu propósito. Então eu quero sim fazer um business com relação a isso. Arrasou. E sonhos a realizar, Dê? Ou pode ser pelo menos agora que você queira. Sonhos a realizar. Eu acho que tem mais a ver com o meu propósito mesmo. É lógico que eu sou menina, então algum dia eu quero casar e ter filho e tudo mais. Ou não, né? De repente você fala mas que não. Mas também surrender, sabe? Se não for pra acontecer, não vou acontecer. Mas assim, eu acho que pra mim é tem muito a ver com propósito, sabe? Né? Arrasou. E também pra mim essa ascensão de consciência. Arrasou. Eu não vejo a hora desse planeta evoluir, gente. Também, né? Aquela assim, a louca. Né? Vamos pro momento O. Você lembra do momento O que eu mandei pra você? O que você acha que é o O? Você sabe que é o O, né? Sim. Eu já ia pegar sua carteirinha de amiga das bichas e daqui. Daqui, viado. O que você acha que é o momento O que a gente tá passando agora no mundo, comportamento, que você acha que deveria ser mudado? Eu acho que as pessoas estão tem muita polarização, sabe?
Eu acho que as pessoas estão muito preocupadas em mostrar que elas estão certas. Ah, eu tô certa e você tá errado. Gente, o que é verdade pra mim não necessariamente é verdade pra você. E tá tudo bem. Você não é melhor, você não é mais inteligente do que a outra pessoa só porque você escolheu um caminho. Exato. Sabe? Cada um tem a sua experiência e não é legal você invalidar a experiência de uma pessoa e julgar a experiência daquela pessoa. Olha lá. Sabe? Também acho. Acho que a galera tem que ter mais awareness nesse sentido, sabe? E perceber também as distrações, sabe? É. Acho que a gente tá no momento que a gente tem que aceitar mais uns aos outros. Por favor. Esse era o ponto, Amor, assim, que eu queria mais chegar. amor próprio, empatia, tatatão. É isso, seguimos esse rolê. Fim, gente. É simples, não é? É simples, mas é difícil fazer a prática. Gente, a gente caminha então para o final. Eu espero que vocês tenham gostado muito. Eu agradeço aqui a Dê por ter vindo para esse papo Obrigada muito a você, descolado linda. que a gente bateu. Tendência. Foi divertido. Olha essa pele. A gente se divertiu muito, porque assim, cara, a gente fala dessas coisas, a gente nem entrou nos ETs. Na próxima vez a gente vai entrar nos ETs. Nossa. Ai, vamos falar dos ETs. Já temos. Gente, coloca aqui pra vocês o que vocês querem que a gente fale da próxima vez. Eu acho que sobre os ETs a gente ia dar uma virada da mesa de tão louca. Eu já venho. Tá. Se você acha que a gente tem que falar de ET, me fala que eu venho vestido de ET no dia do episódio. Eu também. A gente vai vir de Avatar, as duas de Avatar. Gente. Eu acho que a discussão da gente estar sozinho no mundo no universo já passou e não, fim. Gente, não, por favor, vamos acordar, né? Brincadeiras à parte, mas não tem como achar que é só a gente aqui, oi. Mas assim, tudo bem, se sua crença é essa, eu entendo, uma hora você vai entender. Eu espero que vocês tenham gostado muito do nosso papo. Segue o Podbi nas redes sociais, segue a Denise nas redes sociais. Vou deixar novamente falando aqui o QR Code aqui pra vocês entrarem em contato com a Denise. O contato da Paola e o contato também da Carol, tá bom? Um beijo pra vocês e até mais. Tchau, tchau.